reunião do dia 17 de março de 2019, do dia 17 de março não, do dia 17 de abril de 2019. E a gente tem 4 assuntos, na verdade, que são os 4 assuntos principais em pauta, e depois a gente tem alguns assuntos gerais a ser tratados. Então, o primeiro assunto é a apresentação do relatório anual de gestão do ano de 2018, o RAG. Na verdade, assim, como ele é grande, eu não imprimi inteiro, o RAG é aquele primeiro que estava passando ali, que está com gripe. Então, assim, todo ano é feita uma programação anual de saúde, que depois. O ano passado foi feita essa programação anual de saúde, aí depois vem o relatório de gestão. Então, esse RAG que a gente está passando hoje é o relatório de gestão, é tipo assim, a prestação de contas daquilo que aconteceu o ano passado, que foi programado o ano passado. O que foi atingido, o que não foi atingido, aí pouca alteração, tem ali as metas pactuadas, o que não atingiu. O que não atingiu é feita uma justificativa, que daí está ali alguma explicação, algumas coisas que atingiu a gente só conclui e daí faz um fechamento. Esse, na verdade, a gente já entregou ele físico para o Conselho há dias atrás, né? Que era o prazo que a gente tinha para entregar para o Conselho, mas não assinar. Então já está protocolado com o Conselho. Hoje, então, a gente apresenta para a plenária e aí vai a votação se aprova ou se não aprova dessa forma o relatório, tá? Então, assim, como a gente já tinha mandado a cópia física para o Conselho, hoje eu só trouxe mais uma, porque daí a gente estava só concluindo, tá? Pessoal, esse relatório anual de gestão, como todos os outros documentos, eles se encontram sempre disponíveis. Então, assim, caso alguém tenha interesse de retirar antes da reunião do Conselho, é só passar aqui na secretaria que a gente está disponibilizando cópia. Para mandar pelo WhatsApp, ele tem uma carga grande de folhas, tem bastante gente que o celular não abre, e às vezes eu mando em DocX e é Doc, às vezes eu mando em Doc e é DocX, e o celular acaba não abrindo. Por e-mail, bastante e-mails que foram fornecidos acabam voltando os documentos que são encaminhados. Mas assim, uma semana antes da reunião do Conselho, os documentos da Secretaria geralmente já chegam para a gente. Quem quiser sempre está aqui à disposição. E ainda permanece. Se alguém quiser passar ali na sala, tratar, a gente distribuindo uma cópia, a gente faz uma impressão, não tem problema nenhum. Vocês sabem que nós estamos com um problema, nós estamos sem secretária executiva, foi solicitado junto à Secretaria Municipal para que seja, junto ao governo, que seja indicado alguém. Por motivo de recursos humanos, a secretária informou que no momento ela não consegue indicar alguém. Quem ela indicou, na verdade, não aceitou. Então, assim, eu estou com bastante dificuldade. A nossa vice-presidente, vocês sabem que ela pediu o afastamento, o desligamento dela do Conselho e denunciou a vice-presidência. Então, também não tem vice-presidente, nós precisamos tomar uma decisão também para eleger alguém, ou para ver. Botei o corrigimento aqui, depois nós vamos conversar a respeito disso. Então, assim, se está havendo alguma falha em questão de comunicação, eu peço desculpas para vocês, mas é que, infelizmente, como presidente, eu não estou tendo mão para tudo, sabe? Então, assim, está um pouco difícil de eu estar, vocês viram que eu levei pessoalmente até convite da audiência para vocês, porque, na verdade, não tem mesmo quem disponibilizar. Então, assim, entre o meu trabalho aqui e o Conselho, eu estou se dividindo, mas, assim, está bem complicado, sabe? Então, até pedir no Conselho, que se alguém tivesse disposição, a secretária fornecer um carro para entregar os convites, ninguém se disponibilizou. Então, eu acredito que cada um também tem as suas particularidades. Mas, então, assim, eu espero que vocês entendam a situação, porque realmente para mim sozinha fica um pouco difícil. E a minha situação quanto gestora também não está fácil. Vocês também escutaram, quem teve a oportunidade
que a promotora falou que essa questão de contratação a gente não tem como ficar contratando. Eu tinha até resolvido, apresentei a secretária do Conselho para a Mayra, parecia que ela estava feliz. Logo após, ela foi envenenada por pessoas que já tinham feito esse trabalho, que disseram que era muita incomodação, que era uma injeção de saco, que não sei o quê, tanto é que a pessoa desistiu. E eu coloquei a pessoa à disposição do prefeito, porque aí eu já não queria mais dentro da Secretaria de Saúde também, porque foi para o prefeito. Não, tá certo. Então eu mantenho até a promotora Não é um colaborador. no final da audiência, até a promotora chamou do lado, fez um comentário, assim, ela até falou assim, seja um conselho atuante, mas vocês vejam que nós temos muita dificuldade das pessoas se fazerem presente, das pessoas realmente entenderem a função do conselho e até mesmo as pessoas se colocarem à disposição por ser um trabalho voluntário, entendeu? Então, assim, é de uma importância extrema, mas infelizmente você sente que junto comigo que não é fácil. Então, nem a secretária do conselho, que a própria gestora indicou, não quis se colocar à disposição. Mas assim, fique bem claro que ela foi envenenada por outras que foram secretária do conselho que disse que era muito serviço e ela nem tomou conhecimento do serviço. Mas fazer o quê? É uma opção dela não querer, mas a partir do momento que ela era um cargo de confiança do prefeito e ela optou por não querer, eu também não quis mais ela na saúde. Então voltando a respeito do relatório anual de gestão, então assim, é aquilo tudo que a gente programa no PAS, que hoje a gente também vai apresentar o PAS, que é a previsão para o ano. Então é a programação principalmente orçamentária, onde a gente diz a gente tem previsto para vir isso, aquilo, e a gente vai gastar nisso, naquele e naquele outro, tá? Então, por isso, quando a promotora bate bastante na tecla a programação, quando vem receitas do particular, não está programado, se não está programado, não pode comprar, essas coisas assim, tá? Então, lá no final do relatório, tem também a apresentação orçamentária que foi encaminhado para o Ministério, para o CIODES, tudo, a aprovação da parte orçamentária, que esse é o que foi também complementado agora. E lá no final, então, a gente faz assim, uma consideração final a respeito do relatório, que no decorrer da produção, eu vou ler só a consideração final, então quem quiser depois ter conhecimento dele inteiro está à disposição, tá? No decorrer da produção do relatório anual de gestão, é notório e indispensável o aprimoramento na gestão em saúde e a aplicação de instrumento para a verificação das ações programadas, sendo necessário a estruturação de uma equipe dentro da Secretaria Municipal de Saúde, focada em atuar no planejamento e desenvolvimento de projetos voltados à saúde e ou prevenção à doença, de forma adequada que permitam o controle e o monitoramento das ações executadas. Desta forma, deve-se consolidar os mecanismos na busca da qualidade da assistência oferecida à população, com o objetivo de atingir os princípios e diretrizes propostas pelo Sistema Único de Saúde. Na Lei Complementar 141, dispõe que cabe à União aplicar em saúde o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos da Lei Complementar, acrescido de no mínimo percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto, ocorrida no ano anterior ao da Lei Orçamentária Anual. No texto do projeto-lei, exige a previsão de a União destinar um montante igual ou superior a 15% de suas receitas correntes brutas para aplicação em saúde. Que os economistas apontam o que pode ser mais vantajoso para a sociedade
sociedade, considerando que o Brasil é a sexta potência econômica mundial. Seja como for, a espera será mais vantajosa para a sociedade, considerando que o Brasil agora é a sexta potência mundial. Seja como for, a espera será longa para a mudança pretendida, pois esse texto demorará não menos de uma década para ser aprovado, se chegar a entrar em pauta de votação. Caso ocorra o mesmo tratamento dado ao texto inicial da regulamentação da emenda constitucional 29. Todavia, sabe-se que apenas os recursos estaduais e municipais não serão suficientes para resolver os problemas desse setor. Há municípios pobres e sem médicos, existe estado com baixa arrecadação e, o pior, mal gestores. Ainda assim, há milhões de brasileiros à espera de atenção primária básica, que é o começo para se ter equilíbrio nas contas da saúde. Considerando que tratamentos complexos a pacientes crônicos custam muito, deve-se admitir que pequenos passos, como o projeto de lei de iniciativa popular, gerem mais avanços e transparência no financeiro para o setor e, consequentemente, a sociedade possa exercer seus direitos de acesso à saúde, à boa saúde. Então, já passou por vocês aí? Alguém tem alguma consideração? Quer colocar alguma coisa? Ou podemos já colocar em votação? Pelo que você falou ali, leva até 10 anos para ser considerado. É assim, a respeito de uma lei nacional de ser aprovada e ser acatada. No Brasil, ele é muito lento. Chegar até a Isso, conclusão. porque assim, há quantos anos a gente já está ouvindo falar dessa emenda constitucional 29 e tal, que obriga o governo federal a repassar esse dinheiro. Então a gente colocou uma explicação de que assim, é o mínimo que precisaria para que a gente tenha uma saúde de qualidade, né? Mas nossa perspectiva é a longo prazo. Não importa 10 anos para nós. Os conselheiros, então, alguém se opõe ao relatório anual de gestão ou todos aprovam da forma com que está? Tem mais limites ali. Basta saber que na execução, que agora o que vai fazer a efetividade desse trabalho, desse plano, é a execução. Né? Não, Porque essa é a explicação do ano passado, Sim. né? Que já passou, porque foi usado dentro do exatamente, mas que colégio. nem esperar terminar de concluir. Porque o que aconteceu ontem, que estava lá na plenária, deixou bem claro, teve 3 coisas que foram pontuadas lá, que aquilo aconteceu justamente porque quando foi aprovado esse plano, a gente já aprovou, quando a gente vai aprovar diante dos fatos aqui. Só que teve falhas na execução desse plano. E nós também, eu, como junto todos nós aqui, pecamos, porque a gente não fiscalizou isso. Essa execução desse plano, Só porque que o isso plano que ela acontece. falou ontem não é esse. Não, eu sei. Na plano das ações da saúde, não foi levantado a questão do agendamento, foi levantado, porque isso é uma questão de assunto lá. Falhas que aconteceu, inclusive a Eliane justificou lá, isso é execução, entra no plano. Né? E nós aprovamos, mas nós não fizemos o nosso papel na íntegra. Nós não. Que ela falou é o plano municipal de saúde que foi aprovado ano passado na conferência. Sim. Não a programação anual de saúde, essa da base para a LDO, que é a lei orçamentária. Exatamente. Quem de nós aqui, dos conselheiros, que pegou a lei da diretriz de orçamento para ver se realmente bateu com o que foi feito do plano e está vindo para cá. A gente só vê na estatística, nós pecamos no quê? Na confiabilidade. Como a gente pecou, que foi passado aqui, na outra vez, que foi a questão do plano, que a gente foi assinado, foi falado, a gente falou no sentido que não voltou a ter que fazer toda a reestruturação dos projetos?
que foi uma coisa que ninguém de nós na Índia não vamos fazer a fiscalização. Então, eu estou falando, eu errei também. Eu errei, porque nós sempre voltamos na questão da confiabilidade. Então, assim, isso ficou um alerta para mim ontem, bem claro, da questão da confiabilidade. Então, assim, eu estou provando isso aí, porque eu já li, porque vocês mandaram para nós, tanto esse como o outro, vocês mandaram, eu li na inscrição. Então, a gente, que foi realizado, a maioria, como você já disse, outro foi realizado, a que não foi justificado, o porquê, né? Então, eu como conselheira, aprovo, mas eu estou falando, é um alerta para nós. Eu pergunto para vocês, qual de vocês leram essa programação? Esse que nós estamos passando agora e o que ela vai apresentar? Ela mandou para nós, foi lido? Mas o que acontece, História? A confiança de quem está na frente de nós. Sim. Não, mas vocês foram eleitos para representar a população e vocês têm sim a obrigação de vocês. A obrigação, sim, mas quem que vai dar a oportunidade da gente investigar essas opiniões? Eu dou. De tirar a contra-prova. Porque Pode chegar. como conselheiro, tem muitas horas que nós fazemos brincadeira de esconde-esconde. A minha porta está sempre aberta. Vocês podem chegar a pedir qualquer coisa. Se vocês quiserem chegar ali e pedir o levite de funcionário, contrato de médico, vai ter coisas que no momento eu não vou conseguir fornecer, porque eu ainda nem estou me organizando e eu preciso achar, mas eu pode chegar e pedir que eu garanto que em 4 ou 5 dias eu entrego na mão. Pessoal, o que vocês quiserem. Pessoal, agora eu sou obrigada a falar. Infelizmente vocês estão errados, porque nunca, em momento nenhum, a secretaria, nem dessa gestão, nem da outra gestão, foi ocultado documento. Os documentos sempre estiveram à disposição. No entanto, falta interesse de todo mundo de vir. Como eu acabei de falar, durante a semana eu pedi se alguém se disponha a entregar convites, porque por falta que nós estamos de vice-presidente e secretária. Ninguém. E eu sei porque toda a documentação que passa pela mão do Conselho está à disposição e ninguém procura para retirar. Então, nessa parte, nós temos que, no momento, se manter em silêncio. Se daqui para frente mudar a postura, aí é outra coisa. Mas até o momento, ninguém procura documento para mim. E é assim, nós, Mas eu quero deixar bem claro. Como se a responsabilidade fosse só do presidente e do vice. Então, tira o Mas eu quero deixar bem claro aqui que o que eu falei, erros de todos nós que não fizemos isso, inclusive eu. Eu não estou falando que não foi aberto, que em momento algum foi negado o documento. Sempre foi pontuado isso. Eu quero deixar bem claro isso, foi isso que eu coloquei. Né? Eu li na íntegra isso aí e li o outro. Eu fiz a perguntar se alguém aqui tinha feito isso. Falei, mas foi o erro nosso passado na confiabilidade. Isso alertou para mim ontem na promotora, que esse negócio de confiabilidade, a gente está assinando uma coisa e a execução está fazendo. Não dá para ficar na confiabilidade. Tem que pegar as coisas de fato. Tem que pegar. É isso que eu quis deixar bem claro. Pode buscar o que vocês acharem necessário que eu vou. E eu entendo a Maia, porque a Maia está sem pessoal, ela está falando faz tempo, a gente entende isso, e é uma coisa que nós temos que se posicionar para que isso aconteça. E aqui hoje vai ter que sair ouvindo O aqui. conselho não é do presidente. Exatamente. O conselho é de todos os Exatamente. conselheiros. O presidente é um representante legal, Na mas o questão- conselho é de todo mundo. Na questão A dessas princípio é a reformas, Maia. dessas reformas que estão sendo feitas dos postinhos, das unidades, a gente tem o direito de fazer fiscalização. Eu já falei em outra reunião. É porque Já tá- isso aí Deixa foi um só- erro, Não, deixa eu nosso, interromper ninguém um pouquinho. foi. Vamos deixar esse para assuntos gerais no final da pauta. Nós estamos discutindo aí do Então, mas horário. talvez seria É que- interessante a gente colocar um fiscal dessas coisas. Tá, mas é que assim, se nós começarmos a misturar, o assunto é rádio, tá? Estamos discutindo rádio. Se vai ser aprovado ou não, surgiu esse comentário, porque a Judite falou que todos deveriam ler antes de aprovar. Só que assim, o que eu iria falar sobre o horário nós, quanto gestores, precisamos que isso passe por aprovação. Tem datas para ser cumprida. Talvez esse questionamento agora hoje devem dizer, mas não podemos aprovar hoje porque então nós não lemos, temos que ler. Só que a gente tem que ter o compromisso de ser adequado.
O RAG está à disposição dos conselheiros desde que dia? 27 de março. 27 de março, tá? Então, assim, eu acho que todos, antes de votar, teria que ter conhecimento, mas eu retorno a pergunta. O RAG está aprovado? Você está aprovado? Peraí. Não é bem assim, pessoal. Cuide com o que vocês vão aprovar. Não, eu tô falando porque eu li. É isso que eu Você leu, mas eu não eu li. falei, mas eu falei, eu Então, aprovo. você porque aprova eu li. e eu não aprovo. Entendeu? Pode Eu estar aprovo errado porque que eu não aprovo sem eu ler. E outra coisa, vocês querem fazer essa documentação? Vocês marquem uma reunião extraordinária com o conselho. Parem com esse negócio, você tem que ir lá no posto de saúde para ler. Não. Marque uma reunião extraordinária, quando tem essas coisas rápido. Olha, reunião extraordinária para aprovação de uma coisa. Não é rápido, está desde o dia 27 de março protocolado com o conselho. Ela aqui não foi a nossa última reunião, de saúde. Já viu, 19, Então, como é que nós vamos aprovar uma coisa que sai depois da reunião? Foi mandado por e-mail esse documento aí? Não. Foi protocolado. Eu acabei de falar, senadora, a dificuldade que eu tenho. Pois é, você Eu acabei de falar, ó, ele dá, na verdade, deve dar 50 páginas Então, aqui. não. Pelo celular ele não vai, tem Não, celular de não muita chega, gente que não não abre, não é. consegue abrir. Por e-mail vai em alguns Eu e entendo. volta. Eu não tenho Mas daí como, foi avisado, eu não né? tenho Você como avisado, levar não. pessoalmente. Na verdade, eu até questionei o Odair da semana passada. Eu Odair, qual a necessidade de nós marcar uma reunião extraordinária na segunda? Lembra? Para discutir um relatório anual de gestão. O Odair colocou assim: o relatório anual de gestão já foi sobre, é apenas um relatório sobre o que já se passou. Na verdade, o que o Odair colocou assim para mim: poucas coisas vão ser alteradas, porque ele já se passou. Isso é apenas um relatório sobre o que já foi executado. O que nós temos agora para aprovar que será executado será o plano anual de saúde de 2019, que o relatório daí do ano que vem vai sair em cima desse plano anual de saúde. Então, assim, o relatório, eu acho, sendo prudente, hoje nós olhando esse relatório, ele está aqui, está à disposição para todo mundo, mas assim, ele não tem muita coisa a ser questionada. O que nós devemos analisar com critério é a programação anual de saúde do próximo ano. Eu sugiro o seguinte: eu não conheço ainda, não tive tempo, confesso, de ler o regimento de vocês, até porque tanto a lei como o regimento está totalmente fora das normas. Tem várias leis que foram alteradas, de vocês não está fora. Mas assim, enquanto não se aprova outra, esse que está valendo. Mas eu sugiro que peçam de cada um e quantos aprovam, quantos não querem. Minha opinião é de cada um, só que também quero que fique registrado, como eu já falei antes, acho que o senhor não tinha nem chegado. A partir do momento que vocês dispuseram o nome para fazer parte do Conselho de Saúde, a gente tem que saber a sua responsabilidade. E cada um tem que ir atrás e tem que buscar as informações com antecedência. E, inclusive, o Conselho não deve só ler, ele deve ajudar a elaborar. Como a promotora falou ontem, o Conselho deve ajudar a elaborar. Agora, se eu chamar alguém para ajudar a elaborar, eu quero saber quantos aparecem, né? Então, tem essas questões. Não for aprovado, a gente chama uma extraordinária semana que vem, não tem problema. A gente apresentou aqui, não tem problema. Não foi aprovado. Só que assim, todo conselheiro também tem que estar ciente de que ele responde civil e criminalmente também por não fazer a sua função. Quando aprova ou desaprova ou não fiscaliza e acontece qualquer coisa, o conselheiro só tem a perder, que nem diz outro, né? Porque assim, é um trabalho de doação, porque não tem salário nenhum, mas se acontecem as coisas erradas e não houve essa fiscalização, é parte de vocês. Então, tipo assim, esse relatório de gestão a antiga administração, né, da saúde, da secretária Kátia, com a equipe, que desenvolveu. Se algo não foi cumprido e tal, eu só justifiquei. Eu não estava aqui, eu não sei, mas assim,
confesso que na maioria está cumprido, tudo a gente nunca consegue cumprir, tem coisas assim que às vezes a gente programa e no decorrer do caminho, às vezes você programa, eu vou na missa, aí você sai para ir na missa, chegou ali na esquina, você caiu, toma, rala o joelho, daí você tem que ir para casa, tomar banho, daí você se atrasa, você não foi na missa. Enfim, essa intercorrência acontece no percorrer do caminho. Mas é isso, eu sugiro, não sei se está escrito assim, mas eu sugiro que você coloque a votação no e vai votando quem aprova e quem não aprova. Só que, pessoal, só um pouquinho. Não sei se todos participaram da audiência pública ontem ou não. O que a promotora falou? O que o Conselho está fazendo? Não foi isso a pergunta? Vocês sabem? Cadê o plano de ação? Não tem. Não sei. Não foi isso que a senhora respondeu? Eu não falei, Entendeu? não sei. Ou falar, não põe palavra na minha boca, não. Entendeu? Tem plano. O que eu falei? O plano de ação para a abertura do hospital está em construção e vai ser construído aqui junto com o Conselho. Eu não falei, não sei. Perguntou, fez várias perguntas, não teve a resposta. Até ela, pelo que eu vi, ela se expressou um pouco, ficou nervosa e tal. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos independentes. Entendeu? Nós somos independentes. Secretaria de Saúde é uma coisa, Conselho é outra. Os dois têm que trabalhar juntos. E nós temos que fazer a coisa certa. Porque se nós não fazermos as coisas certas, nós vamos responder judicialmente. Só um pouquinho, deixa eu só concluir. Cada um de nós, a hora que nós tirarmos uma negativa, nós não vamos conseguir. Que nem tá os bens do prefeito, os bens de Jorge Fusano, os bens de muitos aí, estão tudo indisponível. E para nós entrarmos nessa é bem facinho, porque existe um atrito entre Ministério Público e município de Cafelândia. Então, por isso que eu estou falando. Vamos tomar muito cuidado no que nós vamos colocar o nosso nome e a nossa assinatura. Estou falando por mim, estou falando por todos vocês. Vamos prestar muita atenção. Portanto, eu não concordo, eu não assino nada se não for lido, se não for... E nós não temos. O que tem que fazer? Que dia que saiu isso aí foi depois da última reunião que teve. Não foi isso? Nenhum desses planos vai sair com mês de antecedência, tá? Só um pouquinho. Não, nenhum vai sair com mês de antecedência porque não tem dados financeiros. Só um pouquinho. Eu não estou falando para você ter feito antes ou depois. A única coisa que você está pedindo é que eu marque uma reunião extraordinária para discutirmos só isso daí. Mais nada. A secretária do Conselho Municipal, que tem que ser nomeada pelo município, tem que disponibilizar uma secretária executiva, que ela não tem voz, para ela ler para nós e colocar. Aí nós vamos discutir somente isso aí. Agora, se vocês quiserem assinar, não vão por mim. Eu só estou passando para vocês o que pode acontecer. Só isso. Por isso, eu acho, Roberto, assim, eu vejo que nós não podemos culpabilizar ninguém que está aqui. Eu acho que cada um tem que pensar qual foi o meu papel, aonde eu também falhei enquanto ou funcionário, enquanto secretário de saúde, enquanto conselheiro, né? Porque assim, eu acho que todo mundo tem a sua culpa, às vezes, nas coisas que não acontecem, como até o conselho às vezes não fiscaliza, não vai atrás e tal, né? Então, assim, a gente tem, cada um de nós tem a sua parte de culpa, sim. Todos nós, eu acho, né? De não buscar. A gente espera que tudo caia aqui no meu colo. Não, mas eu também tenho que buscar, porque as coisas às vezes não caem aqui, né? Então, assim, eu acho que cada um tem que, sabe? Eu acho, assim, que a gente não pode culpar ninguém. A gente tem que ver aonde estão as nossas falhas, os nossos erros, né? Foi uma coisa, assim, que ontem a promotora colocou, e eu acho que a gente tem que se questionar, assim, cada um de nós. E só corrigindo, não tem que haver reunião extraordinária onde tem uma secretária executiva para ler. Isso eu tenho certeza, eu não li todo o regimento de vocês, mas eu tenho certeza que o regimento rege o seguinte: o Conselho deve criar comissões, porque isso a Judite já falou aqui,
o conselho deve criar comissões. Dentro do próprio conselho, um grupinho, uma comissão orçamentária, que vai se reunir aquela comissão e vai estudar esses detalhes orçamentários e vai dizer, a comissão aprovou. Então, nós na plenária vamos dizer que nós já avaliamos, tá. Aí vai ter a outra comissão de planejamento, que vai se reunir para discutir um outro assunto. Não é reuniões extraordinárias para cada coisa, onde vai se reunir todo o conselho, não é isso. Aí se vocês não têm essas comissões também, aí também, não sei, fica a critério de vocês. Eu até escutei a Judite falar esses dias que deveria ser criado, que era para criar, então assim, é ótimo, criem essas comissões e sentem e discutem. Porque a comissão, aqui no nosso regimento, está escrito comissões permanentes e comissões temporárias. Só isso que está escrito no nosso regimento. Não está destinando Não, só. Que teria que criar comissões permanentes ou temporárias. Temporárias é aquela que era pontual. Tipo assim, só com o plano de ação. Orçamento dela é permanente. Mas assim, sempre foi falado, Tamayra, Tailiane e os demais meus colegas aqui, sempre foi colocado isso. Mas nunca se surgiu pelo esse pleno de manifestar quem quer participar dessa comissão. Então, até fica aí a sugestão para... Isso é fácil, né? Até por isso que... E essa comissão pode ser chamada pessoas externas. Externo, não só qualquer um de vocês querem convidar um contador para fazer parte dessa comissão, ele vai vir explicar item por item para a comissão de finanças. Querem contratar um advogado, querem contratar, não tem orçamento, não é contratar, estou usando a palavra errada. Mas assim, pode chamar um advogado para ajudar a avaliar, pode e deve. Essa pessoa dentro da comissão, ela tem direito à voz para explicar tudo para vocês e depois na plenária a comissão já vem com um parecer para explicar para o restante da plenária. É isso que é um conselho. Não sessão extraordinária para ler, daí depois na outra sessão extraordinária. Isso não existe. Já teve esse assunto, mas eu sabia que é isso. Porque essa tradição, Cafelândia, que o Amália falou, tomara que você esteja nas próximas conferências. Cafelândia venha com essa carga da política da boa vizinhança, sempre. Não se proporciona isso nos conselhos. É tratado assim, já traz pronto, que o Querido falou, estão acostumados a receber pronto, entendeu? É isso. Por isso que eu falei, então não tem dessa cultura de você buscar o conhecimento, de você buscar a leitura, opiniões de fora para fazer um parecer. Sempre foi trazido para isso e se precisasse, era feito reuniões só para apresentar o plano. Você entendeu? Para vocês terem uma ideia, a última conferência de Corbélia, que até então eu era presidente do conselho lá, o plano municipal de saúde, que é aquele que não é nenhum desses de hoje, é o plano municipal que se dá para 4 anos. O conselho fez 5 reuniões de sentar a tarde toda e discutir item por item. Vocês sentaram para discutir o plano municipal de vocês no ano passado? Foi apresentado o plano pronto. Foi apresentado o plano pronto para a gente. Do plano pronto. Foi o plano. Sorte de vocês. Nas pré-conferências. Não é bem assim, Não, nas foi feito. Desculpa falar. Lá é Corbélia, do Rio Melissa para lá é Corbélia. Do Rio Melissa para cá é outra realidade. Nas pré-conferências é identificada as propostas. Entendeu? O plano é construído depois. Exatamente, é isso. Na pré-conferência foi feita as propostas, as demandas, inclusive demandas que não eram da saúde, que foi indicado, foi encaminhado para outros órgãos afins. Mas assim, o plano de estratégia nunca foi apresentado, nunca de nenhum de nós aqui participou. Mas existe o plano e está lá aprovado pelo Conselho. Sim, foi apresentado, eu falei, foi apresentado. Se não me engano, uma parte foi nessa parede, outra parte foi nessa. Foi apresentado. Mas não, sim, ninguém de nós, conselheiros da sociedade civil, foi lá fazer junto com esse plano.
Só foi o pessoal GOV, junto com a secretária, que fizeram o plano e apresentaram para nós. Estou errado, pessoal? Não, só foi. Foi aprovado aqui. Não, foi aprovado por vocês. Foi aprovado aqui por nós. Vocês não estão entendendo. Aqui tem que mudar. Eu não fui chamada, ninguém de nós foi chamado para fazer o plano. Foi apresentado e nós aprovamos. É isso que eu falei. Eu não falei que a gente vai aprovar. Teve as emendas que nós fizemos. Só as Eu acho que emendas. você não lembra disso aí. Você está meio. Foi Vamos feita ver as se a emendas. Cada 2 horas da manhã. Licença, pessoal, será que daria para pontuar melhor o que assunto que a gente está discutindo agora? Porque está assim. Até que estão a discussão da boa, mas está até que digo, tem que. Põe a votação. Pessoal, então. Se não quiserem, quem quiser pedir prazo, vai Então, vai só pôr a votação. vou justificar uma situação aqui para vocês. Vocês sabem que alguns conselheiros abandonaram o conselho. Sim. Então, eu encaminhei ofício às entidades, encaminhei um ofício ao prefeito para indicar um novo governamental, que não obtive retorno ainda, porque a Neuci pediu, ela pediu o afastamento dela, então o EROL assumiu, mas daí o EROL ficou sem suplente. Eu encaminhei um ofício aos prestadores de serviço, certo? Os prestadores de serviço, Ricardo, todos cientes, né? Que era para vocês fazerem uma plenária entre vocês e indicarem mais 2 pessoas. Então também estou aguardando os prestadores de serviço com a indicação de 2 suplentes para estar assumindo a suplência de quem assumiu a titularidade. Só explica ali para o Ricardo. Depois daí eu explico. A Andrea falou que você tinha um nome, mas precisa ser prestador de serviço, Ricardo. Então, eu falei com o Raul agora. Mas o Raul não é, ele não é prestador de serviço. Então, daí a gente não vai achar ninguém. Ele não sei, ameace. O Rafael não para aí. Na verdade, sim, se não tiveram, isso também não existe. Se não tiveram lá na conferência, vai ter que convocar os prestadores de serviço, que isso vai entrar todos os médicos licitados, que também são prestadores de serviço, todas as empresas, convoca quem quiser participar e ali dentro aí vai se decidir, né? Porque não é assim indicar o prestador. Não, é que a princípio eu convoquei as entidades que se fizeram presente na Conferência Municipal de Saúde, que era as vagas das entidades deles. Entidade dos prestadores? Dos prestadores. Os prestadores que se fizeram presente na Conferência Municipal de Saúde. E daí eu estou aguardando eles oficializar a forma com que eles conduziram. Estamos fazendo. Se é das que participaram, Está dentro da legalidade. Puderam saber da Só legalidade. a Andrea teve uma dúvida ali que agora eu vim esclarecer. se é dos que participaram, prestador Sim, que está entre eles, que daí estão decididos. A situação dos funcionários, também tem 2 funcionários que um era cargo de confiança, era cargo de comissionado e o outro era, que é o caso do seu João, que eu acho que juridicamente não pode, porque ele se aposentou, né? Então, assim, os funcionários também precisam fazer uma plenária e se organizar para estar apontando novamente dois funcionários para a suplência. Dos prestadores de serviço, então, é a situação que eu já oficiei os prestadores. E a sociedade civil organizada é o bairro Parque Verde Alvorada, que houve abandono, uma vaga do Benjamin Antônio Motter, Que é a minha suplente. Que é a minha suplente. Mas tem mais gente, porque ela assumiu a Sim, titularidade. as duas estão. Isso. Subiu as duas. E a outra entidade não foi a entidade que desistiu da vaga, na verdade foram as pessoas que saíram, que foi a fundação, mas a fundação já fez a indicação de 2 novos representantes da entidade. Então, assim, eu estou reestruturando novamente. Então, assim, vocês podem ver que está dando um número pequeno de pessoas, porque realmente algumas pessoas abandonaram o conselho, se a gente for levar pelo regimento interno, que é 3 faltas consecutivas ou 6 aleatórias. Então, eu estou aguardando um povo oficiar novamente para estar reestruturando com as indicações. Então, se nós colocar o vale para votação, então eu vou nomear quem é o titular ou quem é o suplente que esteja aqui presente e a pessoa fala se aprova ou não, ok? assim, se o titular está, o suplente não tem tem direito a voto.
Entendido? Odair? Aprovado. Na ausência, a Neuci se afastou, seria o Errol. O Errol não está. Eu, que a Josiane é minha suplente, eu aprovo. A Cirlei. Está lá embaixo. Vai. Deve estar lá no tá. Não é melhor você pedir de um por um aqui? Eu estou perguntando. Ela está indo de um por um de quem tem direito a voto. Quem tem direito a Da voto. lista. Vera. Lúcia, que é titular. Aprovo. A Maria Salete Calota seria a Fernanda ou a Fernanda Murta, não tem nenhuma das duas. A Magali Bonelli ou a Clarice Cipe, nenhuma das duas. A Deise Halbich ou a Marisa Chiroff, nenhuma das duas. O Romildo Balbino de Freitas e a Dilair, nenhum dos dois. A Valdete Meuri Fontin, na ausência a Roseli Deck. Aprova. Andréia Grigio. Aprova. O Ricardo. E aprovo. Seu Luiz Stopassoli. Aprovo. Rogério Eft. Aprovo. Seu Valmor Halbers. A Lilian Figueiredo, que foi uma ela se afastou por motivo de falta. Quem assumiu o seu lugar foi a Maria Lúcia de Araújo Cardoso. Aprova. A Judite. Aprovo. Como eu já disse, eu li e aprovo. Roberto. Eu não li, não posso aprovar coisas que eu não li. O seu Natal Miglioli. Não vou provar porque não sei nada, está em cima por enquanto. Seria o seu Vilmar Mesário e o seu Antônio Hoffman. Os dois desistiram do conselho porque tem mais de 3 faltas consecutivas e 6 aleatórias. O seu Ataíde. Aprova. O senhor é suplente, o senhor sabe, né, seu Antônio? A Zilda Kaleski ou a Idelvis. Seu Darcy Triquesco Obseschi, o seu Marco Antônio Júlio. E a Maria de Lourdes da Silva Pinto seria a sua titular, Juliana de Souza. Então, essas duas, a entidade já apontou 2 novas conselheiras, mas elas não se fazem presentes, porque na verdade eu não comuniquei elas que a reunião seria hoje, foi uma falha minha, eles me oficiaram na segunda-feira agora, e eu acabei não comunicando elas da reunião. Mas então, pelos presentes, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aprovado? Ok. Levando em consideração que o nosso conselho hoje encontra-se com menos de 24 atuantes. Tá? Então, vamos passar para o próximo assunto, o relatório anual, que é a programação anual de saúde do ano de 2019. Você já passou? Todo mundo olhou? Tá. Essa, na verdade, não foi entregada com antecedência, a gente não estava conseguindo terminar, cada setor faz a sua parte. Essa vem a previsão orçamentária de lá da prefeitura. Cada pedaço é construído pelos profissionais que atuam no setor. Então teve parte da vigilância sanitária, que daí a Maia e as meninas construíram, a parte da vigilância epidemiológica foi eles que fizeram, a atenção básica. Então assim, dentro de cada setor, a secretaria, esse é a gente que constrói. O conselho deve ter conhecimento, aprovar e depois fiscalizar se está sendo executado. Tá? Então, assim, dentro das programações existem as diretrizes que devem ser seguidas, tá? Isso vem do Ministério da Saúde. A primeira diretriz é a gestão de política em saúde. Aqui tem mais uma cópia, se alguém quiser ver aqui embaixo.
alguém vê o grampo, não sei se é pedaço dela. Se alguém quiser, de repente, estar acompanhando também, tá? Porque então a gente não conseguiu disponibilizar o pronto, você mandou no e-mail dele, você quer? Quando você mandou para mim, você mandou para o conselho também? Não, você passa? Então assim, a Mayra falou, tá, Ela mandou. Tá no e-mail também, mas foi mandado faz o quê? Uns 2 dias, acho, né? Eu vi ontem. Tá, então assim, eu também não vou ler todas as ações que foi planejado, porque também é bastante coisa. Eu vou ler a parte da diretriz aqui em cima e qual o valor que a gente vai usar dentro daquilo, tá? Então, e na gestão de políticas de saúde, administração geral, o objetivo desse item, dar subsídio à gestão e à assistência em saúde na prestação de respectivos serviços, contribuindo com a ampliação e fortalecimento das políticas públicas de saúde voltada ao atendimento integral da população. Dentro das diretrizes, elaborar e coordenar juntamente com o Executivo Municipal as políticas de desenvolvimento do setor de saúde, acompanhar a execução dos serviços de saúde no município, realizando consequentemente mudanças quando se fizer necessária, promover a integração entre a municipalidade e o Conselho Municipal de Saúde, dotar a Secretaria Municipal de Saúde de estrutura física, administrativa e de recursos humanos para a realização das funções de suas equipes. Valor estimado para ser usado nesse item, R$604 mil para o ano de 2019. Então, aqui embaixo estão as propostas, ações e metas que nós deveríamos ser cumpridos, a origem desse recurso, recursos próprios, verbas estaduais e federais. A diretriz 2. Manutenção do consórcio, CISOP e CONSAMU, que são 2 consórcios que o município mantém. Assistência hospitalar e ambulatorial, entra junto nesse item. Objetivo: proporcionar à população serviços em saúde especializados em média e alta complexidade. Diretriz: oportunizar o atendimento dos serviços de saúde especializados de urgência e emergência à população. Fortalecer o consórcio intermunicipal de saúde e CONSAMU. Garantir a continuidade no contrato do consórcio com vista à adequação no Estatuto Social e regimento interno do CONSAMU na forma e condição prevista na Lei Federal 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto 6.017/2017. Proporcionar transporte para consultas e ou tratamentos especializados fora do domicílio. Credenciar procedimentos de média e alta complexidade nas especialidades de ortopedia, oftalmologia, gestão em alto risco, cirurgia vascular e arterial e oncologia. Recursos orçamentários, 1.362.000. Recursos próprios e verbas estaduais e federais. Aí tem todas as propostas e ações que a gente planeja executar para atingir essas diretrizes aí de cima. Tá, daí lá na página 10. A diretriz 3. Manutenção da atenção básica e PAB fixo. Atenção básica. Objetivo: ampliação e fortalecimento dos serviços prestados nas unidades de saúde. Manutenção de consórcio intermunicipal de saúde. Realização de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, abordando a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção em saúde. Exercícios de práticas gerenciais e sanitária, democráticas e participativas sobre a forma de trabalho em equipe, dirigidas à população de território bem delimitados.
Utilização de tecnologia na resolução dos problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. Garantia da universalidade e da acessibilidade e coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilidade, da humanização, da equidade e da participação social. Ações de promoção à saúde, de prevenção e tratamento de doenças e redução de danos ou de sofrimento em todas as faixas etárias. Diretrizes. Realizar atendimento médico ambulatorial nas unidades de saúde do município. Implementar programas de saúde existentes no município. Realizar ações de educação em saúde. Fortalecer a gestão de atendimento nas unidades de saúde. Implementar o sistema de agendamento de consultas médicas nas unidades de saúde. Implementar o agendamento de dispensação de medicamento e uso contínuo. Apoiar programas, projetos de melhoria de qualidade de vida da terceira idade, das doenças de agravos não transmissíveis no município. Implementar a rede mãe paranaense. Implantar programas direcionados como orientação à entrega de kits específicos para gestante, recém-nascido e usuários cadastrados no Hiperdia. Implantar programas de prevenção de droga. Incentivar aleitamento materno e ou doação de leite em parceria com o Banco de Leite. Intensificar campanhas de prevenção do câncer de mama e do colo de útero, do câncer de próstata, hipertensão e diabetes, HIV/AIDS, prevenção do uso de drogas, saúde da mulher, combate ao fumo, imunização e outros. Aquisição de material e equipamentos para as UBS. Aquisição de ambulância e veículo de passeio para a Secretaria Municipal de Saúde. Dar continuidade ao plantão médico durante a noite de 12 horas no Hospital de Referência do município de Cafelândia, conforme necessário, ou no PAN. Manter as academias de terceira idade existentes e adquirir novas ATI. Realizar ações de educação em saúde. Ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde prestados nas unidades de saúde. Manutenção do consórcio intermunicipal de saúde. Realização das ações de saúde no âmbito individual e coletivo, abordado a promoção e a proteção da saúde e prevenção dos agravos ou diagnóstico, o tratamento e reabilitação e a manutenção à saúde. Exercícios de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob a forma do trabalho em equipe, dirigidas à população do território bem delimitado. Utilização de tecnologias na resolução dos problemas de saúde na maior frequência e relevância em seu território. Garantia da universalidade e da acessibilidade e coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Ações de promoção de saúde e de prevenção e tratamentos de doença e de redução de danos ou sofrimento em todas as faixas etárias. Realização de convênios e concessão de transferência voluntária, subvenção para entidades legalmente conveniadas e que prestam serviços de prevenção e tratamento a dependente químico. Aquisição de equipamentos mais modernos, sofisticados para atender a demanda no pronto atendimento. Instituir e implementar um programa de fortalecimento de alimento de acordo com a necessidade aos pacientes usuários
que forem encaminhados para outra cidade para realização de exames e ou procedimentos médicos, ou ainda aqueles que necessitam de internamento, observação durante o horário de atendimento nas unidades de saúde. Construir ou viabilizar uma piscina térmica para atender às necessidades da demanda de hidroterapia e programas da Secretaria de Saúde, que inclusive, acho que vocês devem ter visto, o professor Fábio veio já com o recurso e vai ser construído. Foi ontem. Na verdade, já na semana passada, né, lá em Brasília, mas daí já Não, ontem foi... teve a licitação. a licitação foi ontem, é verdade, desculpa, eu não estava... Foi a licitação ontem, então logo vai estar construído. Implantação do Minuto Saúde, garantindo espaço na imprensa falada por 1 minuto em 2 momentos diários. Tá, vou só voltar aqui um pouquinho antes até de falar do valor, porque daí até a Mayra frisou aqui, essa parte como é da atenção primária, foi mais a Evelyn ali que construiu, mas daí depois eu li de novo aqui para o Helena, que daí assim, na interpretação de continuar com o plantão médico 12 horas da noite, porque durante o dia é a função do município, né, que está sendo mantida como, eu acho que a interpretação dela, na verdade, foi dessa forma. A gente mantém o plantão 24 horas, mas até então está com uma empresa terceirizada, que a gente espera que muito em breve seja o nosso hospital. Mas é esse que ela quis colocar aqui nos 12 horas, tá? Só um pouquinho nesse mesmo item aqui, ó. Está escrito assim: dar continuidade ao plantão médico durante a noite, 12 horas, no hospital de referência no município de Cafelândia, conforme necessidade. Então, E daí você colocou ali, você que deu no PAN. que Mas no o PAN PAN, não porque- consta aqui, é o pedido que vocês vão ter que mudar aqui. Tá, Vai ter que escrever a gente- o PAN aqui, porque depois que aprovar isso aqui, daí, não, nós esquecemos de pôr o PAN. Não, eu acho que você vai ter que fazer A gente pode estar fazendo a correção, Tem que ter uma correção, porque senão o vai passe pode ir à votação, pode ser aprovado com ressalvas para ser feita essa correção. E eu até acho que se for fazer correção, a gente deve fazer a correção que vai manter as 24 horas, 24 horas. porque fica uma interpretação, foi a forma que... Que ela interpretou. mas eu acho assim que a gente pode fazer essa correção de ser 24 horas por dia no PAN e ou hospital, porque já fica, a gente tem que pensar que está elaborando um plano para o ano, né? põe o PAN primeiro, depois o hospital. Porque o PAN e tem, daí, mas o né, hospital não tem. que daí e ou, né? Então, tanto em um ou em outro seria uma das metas. Tá, para essa diretriz, a previsão orçamentária é de 7.996.000. Então, a gente já está prevendo, né, já está buscando fontes de recursos e já prevendo uma verba maior. Recursos próprios, verbas estaduais e federais. Municipal não está falando, verbo municipal, não está? Próprios é municipal. Sempre que se lê verbas próprias, tudo que se lê verbas próprias é do município, estadual e federal, tá? O item 4, saúde bucal. Que também é dentro da atenção básica, mas é um item separado e foi elaborado pela equipe da saúde bucal, tá? Diminuição da ocorrência de doenças bucais, tratamentos de patologias existentes e prevenção de enfermidades bucais. Ofertar próteses dentárias. Um item assim que no ano passado estava aprovado, tem recursos federais, basta cadastrar. E aconteceu assim que não foi cadastrado e o conselho não cobrou. A gente já está buscando, fazendo orçamento para cadastrar. Tem muita população que precisa dessa prótese dentária e a verba vem. Tem, então, tem. Aí assim, né, vamos
Eu já pedi para o Herói fazer o orçamento e que isso deve acontecer. A gente está mantendo na previsão novamente, espero que agora seja que a gente consiga realmente fazer. Dotar os serviços de saúde bucal de materiais, equipamentos e aparelhos odontológicos necessários, bem como de materiais e equipamentos para desenvolvimento dos processos de trabalho. Realizar um tratamento preventivo nas escolas através de prática de escovação e aplicação de orientação e palestras educativas. Realizar campanhas educativas. Implantar o projeto CARI Zero para as gestantes e crianças de 0 a 5 anos. Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção periódica dos equipamentos odontológicos. Recursos orçamentários, 353 mil. Origem dos recursos, recursos próprios, verbas estaduais e federais. Item 5, na saúde da família, lá na página 16. Da atenção básica também. Acompanhamento da saúde do indivíduo em todas as fases da vida, realização de visitas domiciliares mensais, apoiar as ações das equipes de atenção básica, desenvolver grupos de educação em saúde, desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes e na manutenção da saúde da comunidade. Diretrizes: prestar assistência continuada em saúde à comunidade, de acordo com a prática da territorialização, efetuar ações de vigilância em saúde, conhecer perfil epidemiológico de cada território de saúde, e incentivar a participação social através do Conselho Municipal de Saúde, desenvolver o trabalho em equipe, realizando a abordagem integral da família, reestruturar as unidades de saúde, realizar ações de educação em saúde, garantir o repasse do Poder Executivo a título de auxílio financeiro aos médicos do projeto Mais Médico para o Brasil. Recursos orçamentários, 4.439.000. Origem dos recursos próprios, verbas estaduais e federais. Página 18, item dos agentes comunitários de saúde. Objetivo: vigilância, promoção e prevenção da saúde de toda a população. Diretriz: realizar mapeamento de sua área e microárea, cadastrar as famílias e atualizar frequentemente o cadastro. Esses itens também estavam no caso do ano passado. Não tem praticamente nada cadastrado, nada atualizado, a ponto de um agente comunitário de saúde usar o microfone numa audiência pública e falar assim: eu vou atualizar os cadastros da minha área. Se a minha área de trabalho tivesse bem feito no ano de 2018, eu não precisava estar recadastrando. Então, assim, e não era, só para ser claro, porque assim, vou defender muitas agentes comunitárias que não estão com o cadastro em dia por falha da gestão, porque elas estavam em desvio de função atendendo a necessidade da gestão, tá? Então, assim, não estou generalizando, mas a pessoa que usou a palavra para falar isso não estava em desvio de função e os cadastros não estão em dia. Aí, talvez também, e eu já dei liberdade em outra reunião do conselho, não sei se todos estavam presentes, os conselheiros podem e devem estar indo nas unidades de saúde, podem e devem fiscalizar. Chegar na unidade de saúde 10 horas da manhã e a gente comunitário estiver dentro da saúde, dentro do posto, questione o que está fazendo lá. Às vezes ele vai estar, vai ter grupo de gestante, alguma coisa, mas questione. 8 horas da manhã o agente de saúde já deveria estar nas ruas. Então, vocês são fiscais. Vocês são fiscais. Por isso que tem representantes dos bairros, e cada um fala, não, eu vou lá de vez em quando, né? Aí todos os postos. 4 horas da tarde não deve estar dentro do posto, ainda não é hora de ter retornado da rua. A não ser, né, que nem eu falei, questione o que está fazendo lá dentro. Então, cortando sua palavra, então eu vou falar, então eu vou repetir, eu vou direto num posto aí que me pertence,
Eu vejo gente 9 horas lá tomando café, 10 horas eu volto lá para me ver, está dando 3 horas. Questione. Chama a enfermeira. Chama a enfermeira. É bom saber dessa. Se identifica. Ó, eu sou fulano e faço parte do Conselho Municipal de Saúde. Eu gostaria de falar uma palavrinha da enfermeira. Vai e pede para a enfermeira. O que a gente de saúde está fazendo ali dentro ainda? Se ela não deveria estar na rua. Isso, questione. Eu preciso de vocês, gente. Eu preciso. Tem que dar uma caverna lá, tem uma tem lá, mas tem ninguém. Tem questões assim, coisinhas pontuais, né? Mas assim, a recepção a gente resolveu, elas auxiliam no intervalo de almoço, tem uma ou outra que auxilia, mas assim, essas questões, e todos os meus funcionários sabem que eu tenho dito que assim, de jejum a gente faz em casa. Esses dias até tem mas eu tenho problema de tireoide, eu tomo meu remédio, eu preciso esperar 40 minutos para me alimentar. Eu também. Eu nunca venho tomar café. Eu chego aqui sempre com o meu de jejum, claro, lá 10 horas da manhã, você quer, né, tomar um café, fazer um lanchinho, né, a gente tem esse direito sim. Mas chegar, bater o ponto e ir para a cozinha tomar café, todas as unidades fazem, e fica até as 8h30 tomando café. É verdade. Então, 1h30 de manhã, o pessoal normalmente não vão para rua. Eles estão ali na cozinha, fazendo lanche, né? Não, eu já estou pensando em mudar o horário, em vez de ser das 7h30 às 11h30, como é hoje, e até assim, o que vocês acham? Vamos participar, conselho? Porque assim, hoje os horários é das 7h30 às 11h30, então existe uma justificativa que 7h30 para chegar na casa da população é muito cedo, né? É muito cedo, então, aí o que acontece? 8 horas também é muito cedo, então chega aqui, daí fica aqui tomando café, fazendo trabalho interno e tal, até as 8h30, 15 para as 9. Daí sai para a rua, daí 10 horas, é hora de voltar, tomar o cafezinho, fazer o lanche. Aí, né, não sei, eu já estava pensando em mudar o horário de atendimento para as 8 ao meio-dia. Vão pensando, pensem as sugestões. Mas isso aí, ó, quem tem que passar para nós, esse estudo, é vocês que têm que fazer. Vocês são gestores, vocês façam esse estudo, e daí passem para nós, porque para nós aprovarmos as coisas certas, que é certo, doa quem doer. Se a pessoa se dispôs a vir trabalhar a ser uma ASS, então ela tem que cumprir com os requisitos que estão ali. Para a maioria é viável. Os médicos mesmo não têm interesse de fazer 1h30 de almoço, a maioria nem mora aqui. Aí assim, alguns casos, por exemplo, a minha sugestão, recepção continua. Abre às 7h30. Por quê? A população chega, vai fazendo o acolhimento, vai fazendo o agendamento, vai organizando. Ó, fulano, você vai para lá, você vai para cá. A enfermagem, os médicos e tal, poderia começar às 8. Ou o técnico de enfermagem, talvez, continua às 7, porque daí já vai preparar, 7h30, aliás, porque vai preparando os pacientes, mas o médico e os agentes comunitários de saúde, as outras categorias, começam às 8. Só que daí é uma questão de questionamento, porque uns vai mais cedo. Não é uma proposta de trabalho. Nós teremos 1 hora de almoço da mesma forma. Vai ter 1 hora de almoço. E pode, Mesmo mas ainda é uma proposta, né? É só eu estou pensando, é uma proposta para vocês também analisar, e não é para esse mesmo, a gente vai, né? Mas eu já tinha assim, eu acho assim, por exemplo, 7h30, que é o horário que todo mundo inicia, eles não vão fazer visita às 7h30, né? Mas assim, é meia hora que se tem para fazer uma leitura de conhecimento, sempre vem material de apoio para eles estarem lendo, discutindo, até a atualização dos relatórios, menos horário de ficar fazendo coquetel, sabe? Todo mundo ali buscar lanche, tomar café e aquele monte de comida ali, não é hora. Quem que é o coordenador? Mas esse horário também dá para fazer atualização dos relatórios. Sim, o coordenador dos acessos é cada enfermeiro na
as UBSs é uma seleção lotada. Só que o primeiro é a hierarquia, né? Porque assim, os agentes comunitários de saúde são lotados lá no PSF, a primeira hierarquia é o enfermeiro. Acima do enfermeiro tem a Evelyn, que hoje está como coordenadora de atenção básica. Acima dela, a Eliane, que é a diretora que responde por atenção básica, e depois eu. Então, existe todo o organograma. Mas teria que ser, para isso que a Eliane acabou de falar, é muito interessante, e vem bastante material. Talvez essas ACS não são bem treinadas, então teria que ser quem é o contato direto delas todo dia de manhã cedo, essa meia hora seria muito proveitosa para eles. Que tivesse um treinamento. Só que o enfermeiro está. Mas então agora. Coitado dos enfermeiros não assim. Mas pessoal, escuta eu falar uma coisa para vocês. Cada um sabe o seu Tudo dever. bem, eu sei, ó. Deixa eu falar para vocês. Dá alguma coisa de errado na farmácia, acontece isso e aquilo. Eu faço. A Margarida sempre foi de orientar e passar. Mas às vezes nem é feito assim como a gente pede. Viu? Só que, veja bem, é que nem aproveitar. O saúde não é uma empresa, mas ela tem que ser gerida como uma empresa. Os teus colaboradores não são todos os dias, você não tem que dar um treinamento, tem que fazer uma reunião, você tem que tirar eles talvez de uma zona de conforto. Por isso para que houve fazer. trocas essa semana. Então o que você tem que fazer isso? Houve mudança. Nada impede da pessoa, a enfermeira, ela não está perdendo tempo. É um investimento no tempo para a sociedade, para as pessoas que realmente necessitam. Mas a enfermeira está até por aqui. Peraí. Não, mas Ninguém vai fazer o que não pode fazer. Ninguém vai fazer coisas que não pode, porque amanhã depois vocês vão perder todas as enfermeiras com estresse, com doença, vai estar todas lá. E elas já estão fazendo mais do que podem. E É por isso que eu tem que parar. elas estão por aqui. Viu? Elas estão. Roberto, A título de nós sugestão, passamos. pare, chega, vamos devagar, vamos começar, vamos fazer as coisas certas, porque senão vai ter problema, e cada vez mais, e está dando cada vez mais problema, porque se não fosse isso daí que está acontecendo, a população de Cafelândia estaria feliz com a saúde, e ela não está feliz com a Mas saúde. ela nunca teve. Ela estava feliz no ano passado? Não é assim não. A população estava feliz no ano passado? Não é bem. Roberto, só um pouquinho. O dia de treinamento, esse que você fala, a gente tem a cada 15 dias na reunião de equipe. Sabe, a gente tem isso, é uma normativa do Ministério. A gente tem, o certo é parar uma vez por semana um turno, sabe? Mas a gente, como tem uma população muito grande, a gente não está conseguindo fazer isso. Então a gente para uma vez por semana a cada 15 dias, no caso pioneiros, né? Mas as outras unidades também vão fazendo isso. A cada 15 dias a gente para na quinta-feira à tarde para sentar, fazer reunião de equipe, expor os problemas, trazer as soluções e fazer treinamento. É esse dia. E no intervalo desses 15 dias a gente faz as visitas domiciliares. Tá? Então a gente já para um dia para isso. Então não é viável pegar e fazer todo dia um. Pelo que eu estou sentindo aí, pelo que vocês estão falando, eu não sei, eu não fui nem posto de saúde para ver se as ACS estão lá sentados tomando café, isso aí, eu não fiz nenhuma vez. Mas pelo que eu estou vendo aí, pelo que vocês estão apresentando, que eu estou escutando, que a gestora de saúde está falando, é um pouquinho de falta de chegar e falar, olha, esse aqui você não pode estar aqui agora, vocês têm que estar na rua, vocês têm que estar trabalhando. Alguém tem que se dispor e chegar e falar. Alguém tem que fazer isso, porque senão cada vez vai ficar pior. Por isso está havendo mudanças de peças dentro das equipes, tá? Então, e essa questão não começou esse ano. Podia não estar vindo a público, mas isso é hábitos. Mas vamos resolver. Então por isso que nós Estamos fazendo algumas mudanças para tirar as panelinhas, entende? Houve essa semana, houve várias Até chegar para mim dizer que algumas serviços 5 horas tem como fazer. E até ficar ruim, só para fazer um comentário que eu falei, não vou falar. Até fica ruim para a pessoa, da população, chegar no posto e ver esse movimento. E aí sai os comentários que estão ganhando para não fazer nada. É verdade. Isso que surge. E aí, isso aí vai a imagem, como Tudo. Porque aí todo mundo, eu também quero um serviço na prefeitura para ficar lá o dia inteiro tomando café. E aí essas acabam estragando a imagem da equipe inteira. O conselho pode escolher. Nós
está ali. Porque realmente isso também é uma atribuição nossa enquanto conselho, né? Então, assim, dá uma passada, ver como é que está ali, se o pessoal está trabalhando, se estão na rua, o que estão fazendo. Eu acho que é importante, até para eles sentirem, ó, o conselho está de olho na gente, sabe? Mas é um colega assim, não fica no posto de saúde, fica ali parado, põe a loja, sai na cara das comadres, fica lá horas e horas. Horas e horas não Nessa questão dos investimentos que vai ter, não teria como colocar igual foi feito na educação, foi colocado as câmeras nas escolas, né? E o televisor fica de frente para a mesa dela. Nós precisamos isso. Ela está lá todo dia olhando. Esses dias eu Mas estava. tem umas coisas ali que não está Até eu estava com ela esses dias, ela falou, não, mas essa monitora está errado o que ela está fazendo. Pegou o telefone, ligou lá. Mas ó, gostei. Vamos pôr depois como sugestão para que seja instalado isso, uma ação ótima do Conselho. Para que seja instalado câmara em todas as unidades de saúde, o Conselho solicitar isso. Tem uma central que pode olhar a hora que quer, Sim. pode ver como é que está. E aí eu vou me apresentar, eu sou candidata a olhar esse Gostei? Vocês concordam? Depois da organização. essa questão. Da minha parte, sendo aprovada na reunião do Conselho, a minha solicitação já vai amanhã. Vamos ter que agilizar a licitação, verdade? A minha Só que solicitação. não é preciso só nós, que nem lá no Distrito de Rio, nós podemos todas as unidades. Em todas. Não, você devemos mais falar, vai ter não. Não, pode não. Mas só assim, se apresentar como conselheiro, tá? Se apresentar como conselheiro. Tá certo, mas eu exigi o ano passado ainda, uma carteirinha para provar que nós somos o conselho. E não existe. Vai até que não. Mas foi feito os coletes. O colete. Tem os coletes. Eu já odeio o colete. Os coletes estão ali e eu canso de oferecer para todo mundo os coletes. É que assim, o senhor vai. Mas esse colete a gente pode levar, por exemplo, posso levar para mim, deixa lá? Não, ele é assim, pra gente não perder, a gente centralizou aqui. Mas se você chegar ali e falar assim, ó, essa semana eu quero fazer uma visita, a gente faz um termínio Eu estou lá, você sabendo sempre agora que tem disponibiliza. essa coleta. Não, então o senhor tem faltado bastante. Não, viu? Tá, sabe que eu acredito que a ideia do crachá seria ótimo, sabe por quê? Porque o crachá você coloca o teu posto de trás junto com o teu dinheiro para aparecer. Você está passando em frente a um posto de saúde, um posto ali, você pega e coloca o crachá no Puxa shopping, ele. pendura ele aqui, deixa ele aqui e você entra. Podemos- Você está se identificando. Deveria Agora o tentar sem colete, mostrar viu? o crachá depois. Agora o crachá, o colete você tem que vir aqui, eu acho que eu vou lá no posto lá do Alvorada, vou lá visitar. Mas eu tenho que passar lá no posto, pegar o colete, eu venho lá. Pode ficar uma O pessoal semana não com vem. ele. Então o crachá entrega. Gente, assim, ó, É uma carteirinha, Vamos fazer, vamos fazer. identifique, eu acho. nós vamos ter concurso, nós vamos ter concurso, e assim, vai ser concurso a vocês. Na verdade, ser acesso não é um cabide de emprego, né? Tem muita gente que pensa assim, o mais fácil, eu acho que fazer concurso para CS que é fácil de passar. Mas a pessoa, nem toda pessoa que é ACS, ela gosta daquilo que faz. Tem que Então gostar. ela tem que gostar, você tem que gostar de andar na rua, de falar com as pessoas, né? Você tem que gostar para ser agente de saúde. E tem pessoas que fazem porque acham assim, é um concurso fácil, eu vou fazer. Depois fica achando coisas para não fazer o seu trabalho. Então essas pessoas, eu acho que está na hora de pensar, se eu não gosto desse acesso, eu vou fazer uma outra coisa. Se eu não gosto de fazer visita, eu tenho que fazer uma outra coisa. Menos ficar dentro da unidade, porque eu não gosto de fazer visita. Então, vou pedir a conta, né? Ou vai fazer um outro concurso. Então, tem isso também, que eu acho assim, a gente
precisa, de repente, estar conversando mais também com eles, né? No sentido assim, vocês gostam do que faz, gostam, não gostam, vão estudar, fazer um concurso, não serve para isso. Tá, deixa eu continuar, Helena, tu quer dizer, não, Senão tem você mais, é igual depois vai vai faltar ver, médico na farmácia porque não aprovou o imundo, então vamos continuar. Não pode fazer uma hora mesmo. Identificar áreas de risco. Orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-os quando necessário. Realizar ações e atividades no nível de suas competências, nas áreas prioritárias de atenção básica. Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias, de sua responsabilidade. Acompanhar e informar aos demais membros da equipe de saúde da família sobre a situação das famílias acompanhadas, em especial aquelas em situação de risco. Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Promover a educação e a mobilização comunitária, visando a conscientização para as ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras. Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. Recursos orçamentários, 715 mil. Recursos próprios, verbas estaduais e federais. Assistência hospitalar e ambulatorial. Ampliação da assistência em saúde à comunidade, considerando os princípios do SUS. Possibilitar a promoção da qualidade de vida em toda a população. Reestruturar o pronto atendimento médico. Abrir o hospital municipal. Oportunizar atendimento médico e ambulatorial nas unidades de saúde do município, encaminhando para exames e consultas especializadas quando necessário. Realizar palestras educativas. Realizar agendamento antecipado de consulta. Dotar as unidades de saúde com equipamentos e materiais de informática e outros necessários para o atendimento ambulatorial do usuário. Recursos orçamentários, 169 mil. Origem dos recursos, recursos próprios, verbas estaduais e federais. Número 8, suporte profilático e terapêutico. Objetivo: dar subsídio ao tratamento das doenças, facilitando o serviço de assistência à saúde em geral. Diretriz: adquirir medicamentos e materiais de saúde e oferecer exames laboratoriais diversos. Recursos: 2 milhões e 15 mil. Verbas próprias, verbas estaduais e federais. Edificação para o Fundo Municipal de Saúde. Dotar a população usuária do SUS com construções, ampliações e reforma das unidades de saúde. Possibilitar a construção, ampliação e reforma das unidades de saúde. Conclusão do hospital para servir a comunidade em geral. Aquisição de equipamentos e materiais necessários para o funcionamento do hospital. Construção e instalação da farmácia básica desvinculada das unidades de saúde. Recursos orçamentários, 149 mil. Recursos próprios, verbas estaduais e federais. Ações de vigilância epidemiológica e controle de doenças. Fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica e entomológica, ampliando a capacidade de predição e detecção precoce de surtos de doença e contribuindo com a organização das ações de prevenções e promoção à saúde. Diretriz: reestruturar as salas de imunização das UBSs. Aqui só para deixar claro, eu tenho intenção de retornar a vacina em todas as unidades de saúde após o concurso, que vai ter 2 técnicas de enfermagem em cada unidade de saúde, e eu acho que as vacinas têm que estar em todas as unidades de saúde, tá? Adquirir geladeiras, ar-condicionado, quente e frio, cadeira giratória, caixa térmica, bobina de gelo, balança mediática digital, móveis e um gerador de energia.
adquirir um veículo, adquirir materiais e equipamentos de informática, dar subsídio para a realização de campanhas e feiras de saúde contemplando ações de prevenção e promoção à saúde, realizar as campanhas de vacinação preconizadas pelo Ministério da Saúde ou outras endêmicas se necessário, intensificar as investigações de doenças de notificação obrigatória, doenças transmissíveis e ou que podem acarretar epidemia, manter a realização do controle dos nascimentos, óbitos e suas causas, monitorar frequentemente a qualidade de vacina, dotar de estrutura física administrativa de recursos humanos na área da vigilância epidemiológica, garantir divulgação da imprensa escrita falada das ações de vigilância, implantação de gerenciamento e operacionalização dos sistemas de informação de bases epidemiológicas para análise de situação de saúde e realização das investigações epidemiológicas com a solicitação de apoio a outras instâncias do SUS, no caso de necessidade técnica ou administrativa. Promoção da educação continuada dos recursos humanos e intercâmbio técnico-científico com instituição de ensino, pesquisas e outros. Proporcionar, garantir a participação de técnicos e profissionais de interesse epidemiológico e recursos, simpósios, congressos e outros necessários. Valor 624 mil, recursos próprios, verbas estaduais e federais. Ações da vigilância sanitária. Promoção de ações de vigilância sanitária através do controle de monitoramento das condições de saúde existentes no município. Realizar ações de prevenção e controle do Aedes aegypti através de campanha, informação e mobilização social. Sei que está estendido, mas aproveitando esse item aqui, todos estão convidados a colaborar, que a gente vai estar fazendo um mutirão de limpeza do combate ao mosquito. Todos estão convidados a colaborar. Semana que vem inicia entregando os folders e orientando, a gente vai tentar entregar os folders com um saco de lixo e orientar a população para colocar os lixos para fora. E na outra semana, a equipe de limpeza daí já vai passando naquele bairro para recolher. Então, todos que gostariam de participar e têm disponibilidade, procurem o Anderson amanhã, segunda ou terça, porque vai começar naquela semana. Mas um dia que cada um possa ajudar, seja bem-vindo, procurem o Anderson e colaborem, tá? Fazer uso de instrumentos legais que facilitem o trabalho do poder público na eliminação de criadouros em imóveis comerciais, casas abandonadas, vetores, transmissores e arbovirose. Realizar vistoria em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços de interesse à saúde, expedindo e monitorando licenças sanitárias expedidas. Inspeção de produtos fumígenos. Realizar vistoria técnica para a anuência de instalação de indústria, loteamento, lançamento de efluentes. Efetuar orientação à população no que se refere às ações de vigilância sanitária. Controlar a qualidade da água utilizada no sistema nas áreas rurais com o programa Vigiágua. Realizar ações educativas. Acompanhar e monitorar queima de entorpecentes juntamente com os órgãos competentes. Realizar buscas e apreensões de produtos e coletas de amostras para análise fiscal. Orientar, acompanhar e fiscalizar a venda de medicamentos na área farmacêutica, assim como a conferência de balancetes trimestral. Encaminhar processos para registro de produto no Ministério da Saúde, bem como realizar a apreensão dos irregulares circulantes no comércio. Realizar a manutenção do controle da raiva canina, coleta de amostras para monitoramento de agressores. Correções, avaliações e aprovação
dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, recebimento, pré-avaliação e conferência da planta baixa arquitetônica que necessite de aprovação por ser de interesse à saúde, adquirir equipamentos para áreas de vigilância sanitária e setor de endemia, armários, arquivos, ar-condicionado, clorímetro, mesa, cadeiras, tablets, termômetros, lasers, celulares e máquinas fotográficas. Adquirir um veículo para uso exclusivo da vigilância e saúde. Realizar o controle de vetores causadores de endemia. Controlar a qualidade da água utilizada em piscinas de uso de serviço à saúde pública e de sistemas de abastecimento de água. Encaminhar processos para registro de produtos no Ministério da Saúde. Dotar de estrutura física administrativa e de recursos humanos na área da vigilância sanitária. Realizar o controle de vetores causadores de endemias. Controlar a qualidade da água utilizada em piscinas. Está repetido. Então já fica apontado então, para nós corrigir aqui também. Então eu vi aqui, ó, a água. Está repetindo. Encaminhar o processo, tratamento repetido, dotar, aqui é outro. Você só não leu o item ali. Você pulou O qual? o acompanhar o controle da vaga caminho. Não, ela falou, ela leu? Ele está lá em cima. Ela tá lá em Porque também na verdade Tá lá em cima também. sim, está repetida, esse também está repetido, realizar os organizadores também, controlar a qualidade da água O também. encaminhamento dos produtos para o Ministério Esse também. Aí aqui, não, esse não. Dotar o assessor de vigilância sanitária de estrutura física. Na física sim, mas tem os EPI. Os EPI não, esse não está. Administrativa, recursos materiais, logísticas e humanos, bem como EPIs necessários para a realização de suas atribuições. Recursos orçamentários, 100 mil. Recursos próprios, verbas estaduais e federais. E acabou. Ponhamos em discussão. Alguma consideração dos conselheiros a respeito da programação anual de saúde em relação ao ano de 2019? Acho que é só corrigir aqueles pequenos itens que tem aí. Fiscalizar muito. Não, então a gente põe em votação caso já fica claro assim, com ressalvas, porque daí ele Correção de texto. ele sendo aprovado, a gente já faz as correções. Então põe em votação, caso seja aprovado, é aprovado com ressalvas, todo mundo ciente e depois está disponível para que. É a mesma aprovação de antes. Não, é outro documento. É uma outra votação. Outro já passou. Essa aquela primeira, o Natal. E o caminho, acho que Não, eu estou perguntando, tanto que aquela votação de antes, se ela tivesse lido antes, eu teria acompanhado os outros. Como que eu não sabia o que tinha, eu falei que eu não sabia nada do que tinha em cima, e como que agora que ela leu, então a gente está mais ou menos por dentro daquilo que ela leu. Então eu poderia até dizer que sim, mas eu falei não, porque como que eu vou falar não? Não precisa, o voto é livre, não precisa justificar. Então, sem problema, está a votação base agora, que é a programação anual de saúde. O daí? Aprovado. Da minha parte, aprovado. Esse foi não dá para provar. No caso, quem não aprova, se manifesta. Com todos esses investimentos que foi falado, não teria como a gente conseguir um fiscal de contrato com esse planejamento que vai ter junto. Então, É que o fiscal vai dar uma expulsão. Atualmente, assim, fiscal de contrato que a gente tem dentro, existe portaria e tudo, acho que é a Vera e Porque a Vera, e a Vanessa.
Eu vi ela trabalhando, ela e Eliane, na questão dos Não, mas é que nós hospitalares, peraí, elas trabalharam bem. tá, fiscal é contrato do hospital ou fiscal ele está falando Não. no geral? Né? Geral. Sim. Geral. É porque a Vanessa é fiscal do contrato da É assim, ó, cada trabalho é fiscal. Tem fiscal. Por exemplo, o hospital ficou só da saúde, mas É nessa questão que eu quero dizer. higiene e limpeza Sim. ficou da saúde e da educação. Porque eu vejo assim, quando você prestou esse serviço, prestou corretamente. A Eliane também na questão do hospital. Mas eu vou falar a verdade, lá na questão da reforma dos pioneiros, eu achei que ficou uma obra muito a desejar. O fiscal de contrato da engenharia. Eu cheguei aí lá, vi como ficou essa obra. O pessoal teve a capacidade de fazer uma parede aqui, em vez de mudar a lâmpada no meio da sala centralizada, deixou a lâmpada junto à parede. Ocupando 1/3 da sala. Eu também senti isso Eu hoje. cheguei e fui lá ver. Senti isso hoje porque assim, ó, a gente sabe que está organizado, faltando funcionário, mas não tem aquela pessoa lá fiscalizando. Por exemplo, esses negócios dele, tá mais do que antigo. Eu cheguei lá hoje, na hora e vi. Eu falei, gente, você tem que trocar. Você viu a pintura? Cara, As lâmpadas, deixaram as lâmpadas antigas, em vez de tirar para pintar o teto, não, pintar E volta tudo Na hora que usado. você trocar, a lâmpada vai ficar. Ricardo, Isso daí não é nosso. Ricardo, eu até antes de terminar a obra, eu estava lá, liguei para o Fábio, liguei para o Dione, e aí o Fábio foi lá. Hoje também eu tinha O Fábio falou que era trocar essa lâmpada, vou botar esse serviço lá em Ricardo, eu não sei se cabe a saúde, essa questão de fiscal de contrato. Isso, na verdade, é uma questão que a gente teria que ver com o jurídico. Eu acho que a secretária da levar para o jurídico e ver para a próxima reunião essa questão de. Porque é uma questão de recursos humanos daí, né? Então, assim, para ver o que o jurídico orienta, porque eu não sei Aí se que entra, Mário, aí que entra, porque as câmaras temporárias, na época de obra, montar cama temporária, esse pessoal vai lá e verifica, pontua tudo isso e traz aqui para o conselho, para a gestão, para ver, porque essa questão é de engenharia, é técnico. Aí o conselho, na Câmara Temática, nesse grupo, pontua tudo isso e traz e coloca. Isso é câmaras temáticas. Foi feita uma reforma lá em cima agora que vai ser entregue. Que vai ter que ser mexido. E vai ter que ser feito um canaleto nas paredes porque não foi planejado. Não foi planejado para pôr em Pode ser aí, é falha de engenharia. Exatamente, mas Porque para nós nós temos que montar e chamar um engenheiro, um técnico, para nos acompanhar na vistoria da obra. Mas por isso que essa lei é a Câmara, tem a Câmara que deve fazer. O que você acha? O governador aquilo e ponhou aquele muro com uma cerquinha do lado, em vez de deixar um portão. Não tem que pôr a sociedade civil, não, por favor. Então é assim, ó, se a mulherada, eu acho que Não. Quem é responsável disso daí? Tá. Se falar de engenharia, é a Secretaria do Carlos e os engenheiros lá que tem que fiscalizar. A notificação foi a empresa que ganhou. Agora, quem é a Secretaria do Carlos. Então vamos por nós é que acho que lá está errado. Não, é que nós achamos. A gente tem que ir lá, pode pontuar o que a gente acha que é errado. Tipo, foi citado o que ele falou, que o Roberto falou. O Caio falou, a lâmpada. A gente, tecnicamente, a gente tem uma visão, mas a parte do engenheiro é outra. Mas a gente percebeu, a Vera foi lá e os espelhos. Então, a gente, com essa comissão de lá, pontua o que a gente acha que está inadequado. Traz aqui para os gestores, o gestor vai comunicar isso ao pessoal da engenharia, eles vão ter que responder para nós. É dessa forma. Por isso que eu estou falando. Tem que ter essa lá no forma. Santa Cruz que está interno, tá? Exatamente. Vamos fazer uma visita lá no Santa Cruz. É o seguinte, ó, eu já até andei conversar lá, eu sou de lá, né?
E eu até ia pedir, ia falar no geral, mas já entrou agora, então vamos. Acho que Só até para vamos encerrar esse Vamos encerrar esse. Daí nós passamos para, porque na verdade assim, essa questão de recursos humanos não se encaixa aqui no PAS, é para essa questão de vistoria de obras. Isso até pode ser uma coisa que pode partir do Conselho. Então, assim, vamos ver o PAS? Alguém se opõe à aprovação do PAS, daí eu não vou pedir individualmente. Agora, se alguém se opor, eu vou pedir individualmente. Está aprovado a programação anual de saúde para o ano de 2019? Está aprovado. Por mim, tá. Por todos, unanimidade? Ok, então. Tá, então ainda tem mais um assunto, daí depois nós passamos para os assuntos gerais. Que ainda nós precisamos ver a questão da diretoria do Conselho. Então, o resume, a Odaí a Vanessa vai falar. Então é assim, gente, nosso município está com a relação de medicamentos defasada. Existia uma licitação que era a parte da assistência social, onde os medicamentos que não entravam nessa listagem da farmácia básica tinham um assistente social. O paciente tinha que vir, pegar a ficha, falar com o assistente fazia uma guia e pegava na farmácia. Acho que várias pessoas aqui já conhecem isso, já passaram por esse processo, né? Tá. Só que essa forma não é o correto, né? Então nós tivemos que mudar, o DRV e falou, olha, isso não pode acontecer. Dos municípios que eu entrei em contato, aqui era o único lugar que se fazia isso. Não existe isso já há anos, né? Não existe. Tá. Então, enfim, nós fizemos uma revisão nessa lista de medicamentos que consta na farmácia básica e dessa que era da assistência social, tá? Nós tivemos um cuidado, assim, muito grande para que, tanto é que eu acho que a lista ficou uma lista bem completa. Se você for pensar a nível de básico, né? Porque, igual a promotora disse ontem, o município ele tem obrigação de prestar assistência básica, né? Então, se você for pegar, porque para a gente fazer isso aqui, nós temos que ver a lei e olhar a Reunião. O que é a Reunião? É a Relação Nacional de Medicamentos. Se você for comparar a quantidade de itens que tem lá, o nosso ficou muito bom. Porque o que eles sugerem, nem é obrigado, mas que sugerem, que são 5 anexos essa Reunião, que tem a lista do que é básico, que eles sugerem que siga aquilo ali, tudo que tem na lista do básico, os municípios têm, aí tem o especial, aí vai por categoria. Então a gente colocou todos e acrescentou, né? Eu pedi para a assistente social da APAI, ela entrou em contato com a Raquel, mandou uma lista para a gente falando que os pacientes da APAI fazem uso, são pessoas assim, a maioria das famílias carentes. Então nós olhamos com cuidado, até hoje a Eliane me questionou a respeito do medicamento lá, que é um medicamento de um valor alto, que não tem lugar nenhum isso. Aí foi, né? Falei, olha, Eliane, mas tem esse caso e tal, então eu fiquei numa situação difícil, porque como você não vai colocar, né? Aí também, outros casos, foi passado para todos os médicos, para os odontólogos, as nutricionistas, tá? Então, assim, todos tiveram contato com essa lista, todos, se não leram, não avaliaram, foi porque não quiseram, mas tiveram acesso. E poderia ser codificado. Entreguei para a assistente social também, as duas, tanto a Cirlei quanto a Raquel, teve acesso a essa lista, porque eram elas que faziam a entrega daqueles medicamentos. Eu fui lá na prefeitura, sexta-feira, conversei com as meninas do Compras, pedi uma lista atualizada do saldo, do que tem nessa licitação, que é a que está encerrando. Tem alguns itens que já acabaram. Então, deve ter acontecido, às vezes alguém já reclamou para vocês, eu fui lá, antes eu retirava o medicamento, agora não tem mais. Realmente, não tem, porque o que foi encerrando aqui, nós não vamos fazer uma nova licitação. Se o item, vamos supor que foi licitado 1000 caixas, já foi dispensado as 1000 caixas, agora não tem mais como a gente fazer um aditivo e citar novamente, porque isso aqui não vai existir mais, entendeu? Aí, nós temos o cuidado de olhar, igual o item tal aqui, foi licitado 100 unidades, só tem 22, ou zerou, então isso aqui é a maioria da população está fazendo uso
Então a gente colocou nessa outra lista. Tem alguns medicamentos que constam nessa lista de assistente que não vai estar. Isso aí não tem como, porque eram coisas, às vezes, que um ou outro paciente fazia uso. Eram medicamentos que a maioria dos pacientes que procuravam eram pacientes que eram atendidos na rede privada, que são medicamentos que o particular acaba prescrevendo. Ou seja, então, assim, o funcionário toma um remédio e o particular toma um toque. Isso. E o toque Aí, assim, estava na lista. Mas o que vem do CISOP, eu creio que não tenha ficado nada de fora. Pode acontecer alguma coisa? Pode, principalmente colírio, que não tinha como incluir tudo. Tem outros medicamentos que não estão aqui, por quê? Existe uma lista desse aqui é do excepcional, isso é da 10ª regional, tá? Então, que vem pela precisa gastar com isso. O que vem da 10ª regional, nós não colocamos aqui. Por quê? Porque daí o paciente tem que ser encaminhado para o especialista, não pode ser feito pelo clínico geral. Acho que quem estava ontem na audiência a respeito da LME, teve um vereador que se colocou muito mal, porque ele nunca nos procurou para saber como funciona. Não é responsabilidade do farmacêutico de ficar cuidando da medicação do paciente, ou quando é responsabilidade nossa, fazer o processo, montar e encaminhar para a 10ª e dispensar. Só que agendar a consulta, pedir a renovação da LME e trazer para a gente a responsabilidade do paciente ou da família, se o paciente é acamado. Entendeu? E nós, tanto a Magali, sempre ela avisava. Chegou no último mês, porque essas renovações elas valem para 3 meses o processo. Então, quando chegava no último mês que ela dispensava a última caixa, porque vem escrito em cima a vigência do processo, ela já falava: olha, esse mês está encerrando, você tem que me trazer a LME. O que acontece? Muitos pacientes não traziam, chegavam no outro mês para pegar a medicação, não vem, porque são medicamentos de alto custo, e eles lá, quando chega o dia 10 do mês, Curitiba tira um relatório, que eles têm acesso a tudo interligado, dos municípios. A fulana tem lá, a ribastigmina tem 60 no estoque, ela só tem 2 pacientes que usam, então não vou mandar para esse mês. É onde ocorre a falta. Aí, Curitiba encaminha para a 10ª entre o dia 10 e dia 20, e a 10ª distribui para os municípios a partir do dia 20. Eu mesmo, nesse mês, vou buscar dia 23. O que eu vou buscar de medicamento do dia 23 é para o próximo mês, não é para esse mês, e tem gente que não veio buscar ainda. Aí é onde que acontece? Aí acontece a falta. Eu liguei, no caso daquela senhora mesma, eu liguei na frente dela, ela tinha receita, ela falava que ela não tinha receita, não é verdade. Falar que a Josi negou receita para ela, a Josi, não é que a Josi negou, ela tinha receita. O processo está ali para quem quiser ver, tá? Foi liberado o processo da mãe dela na sexta-feira, aí ela veio ali, ela queria a medicação, só que eu não tenho no armário, não tem como, isso é um medicamento que nem aqui se procurar, não tem. Aí eu liguei pro Diego, que é o responsável por essa dispensação do medicamento da 10ª, na frente dela. Ele falou assim: ó, Vanessa, infelizmente não tem como arrumar para você, porque não chegou para mim. Você vai ter que aguardar a data de você retirar, dia 23. Enfim, aí ela falou tudo, eu não quis, porque não acho que não é pro meu perfil, não vou ficar batendo boca, querer desmentir ela diante de todo mundo. Para mim não tem interesse, né? Mas enfim. Aí o que tem lá pela 10ª não vai estar na lista. Por quê? Só que não é assim, eu vim aqui pegar o medicamento da 10ª, eu quero, é montado um processo. Você vai aqui na sua unidade básica, agenda a consulta, passa pelo clínico geral, ele vai te encaminhar para o especialista, você vai no especialista, o especialista que preenche aquele documento que se chama LME. Vai trazer aqui para mim, eu vou montar, vou pegar comprovante de residência, certidão, cópia do RG, CPF, cartão SUS, a gente monta um processo e encaminha para a 10ª. Teve um atraso, antes não tinha, mas teve um atraso nessa mudança mesmo ali, que o médico auditor se aposentou, ficou só a doutora Vanessa por 20 horas, atrasou agora, eles já regularizaram, não está tendo mais isso, é no máximo 10 dias eles já te dão a resposta, tá? Tanto é que tem bastante gente que fez do Paraná sem dor, graças a Deus, todos foram liberados, que não pegaram ainda, agora a partir do mês de maio já vai começar, que é a codeína, a gabapentina, que antes era entregue da licitação, da assistente social, agora não vai ser mais. Quem montou isso pode ser do clínico geral nosso,
todos vão pegar, ninguém vai ficar sem a medicação. Esses são para dor crônica. Quem fez o processo vai receber. Aí, então não está na lista aqui. Tem esses medicamentos que não tem pela 10ª, que não vai ter na nossa lista, os pacientes estão livres, assim, pode sentir, vão no Ministério Público e peçam judicial. Quem vai avaliar se vai dar ou não é lá. E por onde vai vir esse medicamento também é o judicial. O que eles fazem? Eles vão avaliar, não, esse aqui, ele vai, o Estado ou o município tem que arcar. Se dizer que é o Estado, vem pela 10ª, nós não temos responsabilidade nenhuma com o medicamento judicial, tanto é que o nosso chefe lá na 10ª, o farmacêutico, ele orienta a gente assim, não peguem essa responsabilidade para vocês, porque vocês já têm um monte, não tem como vocês ficarem cuidando. Medicamento judicial é de responsabilidade do paciente e da família. É agendado lá, igual o caso daquele outro senhor, é de responsabilidade do paciente ter a receita e vir aqui retirar. A forma que ele vai vir, vocês não se envolvam. E se for para o município, aí eles vão notificar o município, nós vamos ter um documento de que a gente pode fazer essa licitação, é feita uma licitação específica, vai tudo lá no processo para aquele paciente e nós vamos comprar para aquele paciente. Se lá no judicial eles determinarem que é o município, se determinar que é o Estado, é pela 10ª. Ou se eles negarem, que tem muitos que negam também, aí infelizmente o paciente vai ter que arcar porque não tem como a gente manter. Então, eu sei que não teve tempo de vocês estarem analisando e olhando, e talvez muitos nem iriam entender, né? Porque aí vai tudo pelo princípio ativo e tal. Isso foi uma falha nossa, porque nós não conseguimos fazer antes, a Alder vem cobrando a gente desde que ela entrou. Eu estava em férias no mês de janeiro, mas eu sei que ela pediu. Quando eu retornei das férias, que foi dia 18 de janeiro, foi feita uma reunião, está em ata. Naquele dia ela falou, eu preciso da reunião, para que a população não fique sem medicamento. Para poder licitar, porque através disso vai ser feita outra licitação. Porque agora, o que vai acontecer? Aprovando aqui, os médicos já aprovaram. O Conselho aprovando, isso tem que ir para a Câmara. Os vereadores têm que aprovar. Aprovando com os vereadores, vai entrar o processo de licitação. Que isso demora em torno de 40 dias a 2 meses, dependendo. Tem empresa que embarga, tudo aquela burocracia. Saiu a licitação, aí nós vamos poder comprar. Então, esses medicamentos que eram fornecidos pela assistência social, não vai precisar mais passar pela assistência, eles vão ter na farmácia. Você vem com a sua receita e vai retirar do balcão, igual são os outros. Aqueles medicamentos que foram, que deixaram de ser fornecidos aqui, porque existia na farmácia popular também, vão voltar. Vai ter aqui, como era antes, losartana, simvastatina, jeito que tinha metformina, vai voltar a ter. Tanto é que vão ver que está nessa lista aqui, que faz parte do básico. Então, assim, se vocês quiserem olhar, me questionar, estou aqui à disposição. Então, quero tirar uma dúvida. É o seguinte, tem uma pessoa, tipo assim, teve um infarto. Foi para esse Cascavel, no hospital da Sorte Salete. Tá? Daí o médico lá receitou uma receita para pegar o remédio, que vai ser um uso contínuo. Tá? Só que, infelizmente, chegamos, tipo assim, aqui não tinha. Foi para a farmácia, até na verdade, acho que foi o daí, não sei quem pegou embora daí. Foi umas consoladas, Tá. Em qual foi a farmácia que pegou. Tá. Mas daí, agora, aqui foi pegado pelo posto, com a autorização daqui, eu pegaria, né? Tá. Foi cortado, não pode mais pegar. Como é que vão fazer? Pois é, a licitação, foi o direito, né? Tá. Agora, como é que vamos fazer se essa pessoa precisa tomar esse remédio e não tem condições de comprar? Como é que vamos fazer com esse remédio que você vai ter uma resposta? Você vai falar, então vai lá no médico, pega outra receita do médico para pegar no posto de saúde. Você vai falar isso. Só que eu queria continuar pegando o mesmo remédio que o médico autorizou. Então, só que daí assim, eu preciso saber. Marca comercial não existe isso. Eu preciso saber. Tá, mas se o médico lá receitou. Ele não pode
Se o médico é do SUS e ele receitou com marca comercial, ele pode responder o processo. A promotora falou isso lá na audiência, porque ele é obrigado a existir. Vocês falaram que tem muitos princípio, sim. Então ele vai responder porque identificar a marca. Ó, então ele vai responder porque ela saiu daqui, foi com o helicóptero daqui, foi lá no Hospital Nacional de Salete, ficou internada lá e ele aceitou a receita de lá. Mas qual que é o medicamento? Eu vou trazer aí para você. Então, porque eu tenho que ver qual que é esse medicamento. Se ele vai estar na lista aqui ou Veja, não. você deixa ele de volta. Você não sabe o nome do remédio? Não, eu você receita. Então, se ele não tiver, mas se ele não tiver aqui nessa lista e nem for fornecido pela 10ª, aí tem que entrar judicial. E pela marca comercial, não, você não vai ganhar nem judicial. Então eu tenho que dar vamos supor. Tá, agora eu quero saber como é que eu vou fazer para trocar esse remédio. O médico Ninguém pode trocar. O senhor faz o seguinte, o senhor vem aqui, pode chegar, não precisa ficar na fila, tanto é que eu já tenho falado, desde que eu estou ali com esses, porque não era eu que mexia com esses da 10ª regional, sempre foi a Magali, ela está de licença, enquanto ela estiver de licença, você deu. A partir do momento que ela volta, ela é a nossa chefe, ela vai voltar a fazer como era antes. Quando eu assumi ali, eu falei, olha gente, não precisa ficar na fila. É medicamento da 10ª, qualquer dúvida, mesmo que não for da 10ª, mas que queiram falar comigo, chega e entra. A porta, a Odeira até falou, não pode estar aberta na farmácia, porque ali tem a temperatura, ali tem muito documento, tem a medicação, então não tem como deixar aberta, mas a porta está encostada. Não está trancada, ela está encostada, pode chegar e entrar. Os que estão chegando já estão vendo isso, eles chegam, entram, senta ali, às vezes eu estou lançando uma nota, fazendo alguma coisa, eu falo ao paciente, ó, o senhor aguarda um pouquinho, vou conversando com ele, eu tenho que terminar de fazer isso aqui, mas eu já tenho. E aí o senhor traz que eu vou ver qual que é a via que vai conseguir. Mas agora, vamos supor que está escrito lá. Um exemplo do medicamento, Galvus, que ele vem pelo nome assim, é um nome comercial, aí não vai ser nome comercial, o senhor vai conseguir mesmo sendo judicial, vai ser pelo princípio ativo. Não, que às vezes a composição é a mesma, mas um é fornecido pela Teuto, outro pela Shell, pela Sandoz. Não, só eu quero saber. Não, mas o senhor faz isso, amanhã eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui de manhã até às 11, que depois eu vou descer lá para o PAN, que a gente faz conferência de estoque, daí vai ter o feriado, tudo, então tem que fazer amanhã. Aí até às 11, o senhor chegou, pode entrar direto. Isso, o senhor traz a receita, a gente vai olhar. Outra coisa que tem acontecido, muito conflito, assim, tem alguns, lá em Cascavel, o Hospital de Olhos, ele tem parceria com a prefeitura, então a pessoa vai pelo SUS, e o médico lá não se atenta e não põe o carimbo do SUS atrás da receita, já aconteceu, gente. E eu peço perdão porque é uma falha nossa, mas uma falha dele também. Porque no Hospital de Olhos, ele atende tanto particular, quanto do médico, quanto do SUS. Aí eles não carimbam, o paciente vem aqui retirar, a gente não tem como dispensar, porque a receita está do particular. Entendeu? Se isso chegar a acontecer, já aconteceu, eu devo fazer o quê? As meninas mostram ali para mim e falam, não, espera aí, eu saio, vou lá no agendamento, vejo o pessoal, gente, esse paciente foi aqui pela gente e tal, porque eu cartão do Hospital de Olhos, alega ser do SUS, mas não tem nenhum carimbo identificando que é o SUS. Igual o doutor Aurélio, quando veio, ele veio todas carimbadas. Eu já fiz isso, não foi uma nem duas vezes. Aí ali, as meninas, antes era a Regiane que estava ali, agora os meninos estão lá, falam, não, Vanessa, esse aqui foi com a gente mesmo, eles não colocaram mais cor, aí eu ponho a caneta. A outra questão também, gente, já que nós estamos falando da farmácia, já está fugindo um pouco da Remumo, mas já para, né, igual vocês são os conselheiros, estão com a população, às vezes as pessoas vêm e reclamam para vocês a respeito de receita vencida, jamais um paciente saiu dali sem estar com o medicamento na mão, sem ser orientado. A orientação que eu dei para nós, a gente quando assumiu, foi o seguinte: o paciente chegou, a receita está vencida, escreve a receita, trocar receita, passar pelo médico e coloca a data que foi feita a orientação e dispensa para um mês. Né? Aí você tem um mês para ir lá, para agendar sua consulta, para ir passar pelo médico. Tem muita gente tomando medicação desnecessária, o médico já tirou o omeprazol, depois de estudo já tirou a ES, que não tinha necessidade. A Laisa é de prova que a gente entregar uma cartelinha e ela ir lá e falar assim, ó, Vanessa, a lista do agendamento, porque isso não é urgência e emergência, então eles vão colocando mais para frente.
tá muito, não vai dar para 10 dias. Tem como você entregar mais? A gente entrega. Mas não, isso depois ela já teria dado os 30 comprimidos do mês passado. E a o pessoa paciente não não agenda. Aí agora, falar assim, fui lá e não me deram, porque tem que renovar a receita e tal, mas essa já foi avisada. Em relação ao psicotrópico, nem aqui, nem na farmácia comercial, em lugar nenhum. É só com receita, primeira via, a receita vale para 30 dias e só pode dispensar medicamento para 2 meses, isso é lei. Isso é lei. A portaria 344 é o que dá. Eu estou me responsabilizando. O que acontecer de errado na farmácia, a responsabilidade é do farmacêutico. Essa história, igual todo mundo, né? Não tem mais medicamentos nos bairros e tal. Eu sou contra. Ou é o seguinte, eu e a Magali, a gente já conversou, entramos no consenso. Ou então o contrato farmacêutico põe lá, ou nós vamos fechar as portas e vamos sair também, porque nós não vamos ficar responsáveis, porque contratar farmacêutico não tem, enquanto está aqui o medicamento, a gente consegue estar de olho e se responsabilizando. Saiu porta fora, não tem como. Não tem como, gente. Não tem como, e é muito sério. Tem gente que fala assim, o que tem? Tá negando um dipirona, um paracetamol. Tá, vai que o paciente é alérgico, ou mesmo que tomou uma vida inteira, dependendo do que come, tem uma reação química, ou, eu tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio, é dengue, tomo paracetamol, não tem hemorrágica. E daí? Quem que vai ser o responsável? Enquanto tá ali tudo belezinha, todo mundo é amigo. A hora que acontece alguma coisa, aí é cada um por si, Deus por todos. Cada um quer achar um culpado. Ninguém fala, não, a culpa foi minha, ela me deu porque eu vim aqui, eu pedi e tal. Não, a responsabilidade era sua. Você deu para você entregou porque você quis. Eu pedi, mas você quis entregar. E daí, e a vida sua é única. Para os outros é só mais um, mas para a família que perde alguém ou que passa por uma situação dessa, igual aconteceu aquele senhor lá com a varfarina, que ele veio pegar o verapamil, foi entregue varfarina e deu essa hemorragia. Para os outros, todo mundo escuta, fala assim, é mais um, aconteceu, ainda bem que não morreu. Mas e se ele tivesse morrido? Para a família dele era único, não E para nós? E para nós, e a sua consciência? Então, quando a gente está ali, nós não estamos negando. Nós não estamos negando. A gente está tentando fazer a coisa certa e que seja o melhor possível. Porque assim, todo mundo fala. Vai sair falando, a saúde também. Isso, eu não consigo ir agendar, não consigo e tal. E igual aconteceu, nós tivemos que estar na promotora, não foi o dele? Eu, você, conselho, o conselho, eu conversei com mais um conselho antes de sair de férias, eu falei, por favor, vai nas escolas, pega o nome de todos os alunos que fazem uso da Ritalina, traz para mim, para eu poder deixar isso arquivado, porque se um dia, amanhã ou depois, alguém vier e falar assim, mas você tem Ritalina na Reunião, como? Os outros municípios não tem? Você tá louco? Não, tá aqui, ó. Tá, nós tivemos, por quê? Por que a gente colocou aqui a mesma coisa dos pacientes da PAI, se vierem questionar? Por quê? Porque tantos alunos fazem uso, as famílias são carentes, não têm condições de comprar, se for mandar todo esse pessoal para o judicial vai ser um transtorno danado. Porque quem tiver aqui para o judicial vai ver que você tem que comprovar que você não tem renda mesmo para comprar. Entendeu? Então, colocando lá. Sabe? A Vanessa falou antes da história da receita, né, de psicotrópico. Aí o povo chega e quer. Não, porque tem que fazer, porque tem que me ajudar. Aí quando a pessoa pensa em ajudar, o que a paciente fez com o farmacêutico lá? Acabou. O que a paciente fez? A promotora fez de conta que não ouviu, porque a partir do momento que ela ouve, ela tem que tomar uma atitude. Ainda bem que eu não ouvi o nome. A mulher me pega o microfone e repete 3 vezes. 3 vezes. Todas boa fé. Ainda bem que só estava presidente do conselho. A vigilância não estava, porque senão a vigilância também tinha que tomar. Tem que tomar. Eu olhei para a cara da Maia, falei, a Maia vai. Eu queria morrer, é verdade. Porque ela é tipo assim, conselho e vigilância. E eu também, quando secretária, eu faço instituição privada, mas eu preciso ir lá checar essas coisas. E nós também. E nós também. Mas entenderam a ideia que dá o X da questão? E vocês não têm esse
por exemplo, que não se confere balancete na finança sanitária. Se confere, E para se voltar uma receita, não passa. A gente também não ouviu, tá? Mas se amanhã depois chegar uma recomendação lá do Ministério Público, a gente já sabe do que se trata. tá? Nós vamos ter que ir lá e autuar. Mas ela falou. Coitado do cara. Mas você falou que ela tinha receita? Olha o que ela fez. Mas ela não entregou na farmácia. Olha o que ela fez. Deixa eu falar pra vocês. Não, Ela mas daí veio eu aqui. falei pro Raul agora, né, antes de vir pra cá. Até questionei isso aí. Ele falou assim: não, cara, ela não entregou a senha. Ele falou: não sei por que ela falou isso aí. Então, olha só o que ela fez. Quando você vai fazer uma renovação. Com má intenção, né? Quando você vai fazer uma renovação da RNE, como é para 3 meses, o médico já paga 3 receitas. Ela veio ali, eu falei para ela para liberar tudo, ela falou assim: não, quero a receita, eu vou comprar. Eu me entreguei. Eu falei assim para ela: olha, a senhora quer retirar aqui, a senhora vai ter que ter outra receita, porque senão a senhora não vai conseguir tirar 3 meses. O que ela fez? Ela entrou na fila para conversar com a menina que estava dispensando a assistência social, para ver se tinha. Ela mentiu 2, 3 vezes para todo mundo. Porque ela entrou na fila da assistente, as meninas que trabalham comigo de prova, a Clarice e a Letícia, ela falou com a Letícia falou: não, esse medicamento não tem pela assistência social, que era rivastigmina de 6 miligramas. O que ela fez? Ela abriu a porta, não deixa a porta aberta, e eu tinha ido lá embaixo entregar umas notas para a Vera, deixou a receita em cima da minha mesa. Quando eu voltei, as meninas falaram assim: ó, a Luísa abriu a porta, deixou um papel aí. Eu olhei a receita, eu catei a receita, coloquei junto com o processo e guardei. Ela saiu, aí daí pra fora eu não sei mais. Só que a gente, uma sugestão não, no encaminhamento. Nós, como conselheiros, nós temos que fazer, eu não sei como entraria, uma nota de repúdio ou um comunicado, alguma coisa, colocando, porque esse que está numa audiência pública, o Ministério Público colocou toda a situação. Ela está pondo descrédito o profissionalismo, está pondo descrédito a saúde, a segurança mais a população. E nós conselheiros. Como ela tem prova privada, exatamente, a privada lá do Raul, que ela apresentou a coisa. Então nós temos que colocar isso, eu não sei de que forma fazer. Isso é uma nota de repúdio, informando caso pontual, porque foi falado no nome, caso pontual que a pessoa tinha receita. Não só uma, ela tinha 3. E nós temos que comprovar, porque isso sirva de lição para os demais. Porque o que estava entendendo aí, essa pessoa foi induzida a fazer o cabo lá, estava falando voltamento lá para fazer. Fazer ferro, essa é a palavra dela. Então, assim, nós, como conselheiros, temos que fazer esse encaminhamento. Agora, não sei de que forma que é para essa Eu acho que ela não foi entendida, porque ela gosta de fazer Mas não, Essa questão da farmácia é novidade para toda a população. Deveria se informar mais. Colocar nos meios de comunicação todas as coisas, porque vai Vai dar meia-noite, 1 hora da manhã. Pessoal, a Remume então, alguém se opõe à Remume? É bastante técnico, a Remume é uma coisa assim que até foge um pouco do conhecimento da gente, porque é um tanto quanto técnico a colocação dos medicamentos, mas alguém se opõe ao projeto da Remume? Eu só faço uma pergunta, eu ergui a mão umas 3 vezes no dia. Daquele remédio licitado que tem na prefeitura, você pegou a lista lá, né? sim. Tem muitos remédios que nem foi, tipo assim, não saiu nem uma caixinha, nem um comprimido, nem uma vacina. Desse aqui dessa lista. central, tem. Então esse aí eu até sugiro que deixe fora. Não, Mas você foi mas já está fora. Eu só coloquei que sai mais. É. Porque tem até alguns itens que saíram, mas que não tem como incluir. Entendeu? Tem Por causa da marca. É que nós temos que tomar um pouco de cuidado também, porque às vezes tem alguns remédios específicos de alguns pacientes. Isso, Se tiver 1 ou 2 munícipes só que usam, é um medicamento muito caro e não faz parte da Rename, foi excluído. Foi colocado. Porque daí pega e faz. Vai ter que Daí judicializar. usa aquilo que a promotora falou, não, vamos na parte humana dele.
primeiro vamos na parte humana, não resolveu, aí manda lá para a promotora, porque não adianta nós pegarmos e estar enchendo o Ministério Público lá de paciente, o que vai? Vai só irritar o Ministério Público, vai ser pior ainda. Então, vamos usar a sugestão minha, vamos usar a parte humana, vamos usar todos o que nós vamos botar aqui dentro, para depois passar para frente, para depois falar para o Roberto, Roberto, é o seguinte, não tem remédio, você não vai conseguir, você quer remédio, vai lá no Ministério Público, para não falar isso. Então, mas foi isso que a gente fez, tanto é que nós entramos em contato com a PAI, com o Conselho Tutelar, para ver o que eles faziam uso. Eu tive esse cuidado de ir lá, de pegar essa lista, de olhar quantos que foi igual a atorvastatina. Foi licitado 38, tem hoje, não, calma lá, quantidade, 450 quer dizer 450 caixas. Hoje tem quantidade de licitar, 168. Aí eu peguei, fiz, né, quanto que foi licitado, quanto que tem hoje, quanto que saiu então, 282. Aí então isso aqui tem bastante gente que faz uso. Então vamos ver para incluir. Civastatina? Aí atorvastatina. Aí vamos supor, citalopram. Esses medicamentos que são psiquiátricos, eu ainda fui várias vezes lá falar com o Nair, falando, esses assim, porque eu sei que é muito complicado. A pessoa que é alcoólatra, a pessoa que tem problema de depressão, né? Nós temos cuidado também, gente, para não deixar de fora, foi bem avaliado, porque é uma coisa que, se ficar sem medicação, você sabe. Às vezes nós estamos dando uma sentença, nós podemos criar uma sentença para uma pessoa dessa. E a pessoa pode criar um problema maior para ela mesma, por falta de abstenção do remédio, não tem remédio. Então, e aí vai cair sobre quem? Não vai cair sobre nós nada, né? Mas na consciência nossa, nós vamos. Então, mas assim. Alguém pode falar, ó, não deram mais o remédio, porque o conselho tirou, a Conselho tirou, e a pessoa caiu numa depressão pior ainda, acabou se enforcando ou fazendo coisa errada. Então, Roberto, mas a população pode falar a isso. respeito disso, eu garanto para você que teve um cuidado enorme que foi colocado. Você entende? Por isso que isso exige bastante tempo da Vanessa, demora, porque não é fácil. Pessoal, então aprovada a Nunes? Sim. Eu acho que a Vanessa trabalhou bastante em cima disso, teve bastante cuidado. E os médicos, gente, eles apreciaram também. Todos eles tiveram contato. Então, eles não têm como negar se vier uma patologia assinado por eles. que não tem medicamento, está assinado por eles sabiam. Tá? Então, aprovada a Nunes. Aí pode ser as coisas saírem. Pessoal, nós tem um tanto assinado. Essa aqui não precisa, é o anexo deles ali, ó, o CBR, foi a medicadê. não tá, eu achei que era esse. Eles não vão anexar com esse daí, tá? É esse aqui, ó. Eles vão assinar aqui, ó. Essa aqui com você, que já tem um tanto assinado. Tá. E pessoal, então vamos passar para o próximo assunto, senão nossa reunião vai terminar menos. Só tem presidente e secretário. Segundo o regimento interno, a única coisa que fala no regimento é que quando o presidente sai, quem assume é o vice, no caso da falta do presidente. Mas na causa do vice não fala nada. Eu estou com 2 regimentos internos aqui. Se vocês quiserem até dar uma olhada no regimento interno. Do vice não fala nada. O que vocês sugerem? O que vocês acham? Subimos o seu Luiz, promovemos o seu Luiz a vice-presidente e elegemos um novo secretário, ou elegemos direto um novo presidente? Presidente não vice? Um vice-presidente. O que você acha? Você quer ser conduzido como vice? Porque eu tenho uma sugestão. Eu acho que nós poderíamos ficar alguém como vice. Olha, eu não sei qual que vocês pensam, mas assim, eu vou dar a minha sugestão. Não menosprezando o seu Luiz, mas assim, o seu Luiz está um pouco distante. E no momento, como eu estou sem secretária executiva, secretária-geral, no caso, hoje se tivéssemos uma secretária-geral, de repente um secretário-geral, que talvez poderia fazer. O seu Luiz talvez chegou um pouquinho mais tarde e tal, e até de repente não teria habilidade, né, seu Luiz, como o senhor já falou da outra vez. Então, assim, eu sugeria
que puxasse o seu Luiz para vice-presidente e a gente elegesse um secretário-geral. O que vocês me dizem? Qual a opinião de vocês? Porque agora nós vamos ter que deliberar isso no conselho, porque isso aqui não contempla no regimento interno. Mas o Luiz, como secretário, ele está como secretário, né? Falta uma secretária executiva para nós. Então, mas na ausência da executiva, também a geral auxilia, Roberto. Porque teria que ter uma secretária. Sim, mas a outra já colocou que a ideia já tem o processo, ela mandou o processo, mas devido falta de... Ela indicou essa semana, recurso foi indicada a pessoa sair, então está sendo providenciado, mas ainda no momento não tem devido falta de mão de obra. Tem que ter, é obrigatório. É obrigatório. Vocês tinham ano passado? Não. Então, assim, não precisa agora, é obrigatório em 4 meses. Eu Vamos. prometi que depois do concurso terá. Então vamos continuar no erro, vamos continuar no jeito, vamos tudo enrolar. Então, assim, a Patrícia, que é a secretária da Olga, na verdade, que é a secretária dela, a Patrícia ajuda bastante. Mas, assim, hoje, por exemplo, a Patrícia teve um compromisso. Então, eu já não pude contar com ela, porque ela não é a secretária do conselho. Apesar que a Patrícia, a Olga cede ela bastante para estar auxiliando. Até a outra reunião que fez a ata foi a Patrícia. Mas, assim, o pedido está feito, né? Eu estou aguardando a resposta, como o Aldeir falou, só vai conseguir responder depois do concurso. Então, o que vocês acham? Pegamos o seu Luiz para ser vice e elegemos uma secretária, ou deixamos ele como secretário e elegemos o vice? Só para falar. Teria candidato para secretário ou teria candidato para vice? Já tem que perguntar. Mas aí tem que ver, gente, questão de secretária é aquela questão. Nós estamos sem secretária executiva e sem a área está sozinha. O secretário-geral ou secretária-geral tem que auxiliar a técnica. Desculpa, Luiz, minha fraqueza. Você não está fazendo o papel também nesse sentido. Então, é uma situação. Quem é disponível ser uma secretária ou um secretário-geral que possa fazer isso? Ou vocês preferem deixar para a próxima reunião, que talvez o conselho esteja com mais membros, que eu pedi para as entidades indicar. Vocês só têm que ser cientes que nós estamos sem vice-presidente. A secretária não é o prefeito que tem que indicar, mas A executiva, sim. Mas tem duas, tem a secretária-geral e a executiva. porque esse cargo Não, a executiva e a geral. A geral sai do conselho. Porque eu não posso mexer com o computador, né, Maria? Eu não disponho, não é porque eu não coisa, mas assim, eu não posso ficar mexendo com o computador, é uma patologia minha que é cortada, eu não posso mexer, eu não vou ajudar a auxiliar ela, porque teria digitar. Para mim escrever a ata, eu tenho dificuldade, porque com a mão direita eu tenho limite, então eu começo a escrever para ser rápido, só eu leio as primeiras, depois Deus, depois nem Deus leio. Então não dá, então eu sou bem técnica nesse sentido, eu não posso. Então podemos fazer umas indicações das entidades de novo, para nós recompor a estrutura do conselho. E fazemos isso na próxima reunião. Eu acho que é mais gente. Vamos completar o conselho de novo. Dentro desse conselho de novo pronto, aí nós fazemos essa eleição. Pode ser. Mas, então, assim, só quero que todo mundo esteja ciente que nós estamos sem vice-presidente por esse motivo, tá? Sem secretário. Não, secretário não é. Só sem secretário executivo. Pessoal, então assim, uma reunião aprovada, a questão do conselho, a questão do... Pessoal, deixa eu falar, eu vou ter que falar mais baixo porque eu não sei posso. A reunião é aprovada, a questão do conselho, então nós deixamos para a próxima reunião, aguardando as indicações. Eu vou ver com o marketing a questão da gente, depois que reestruturar o conselho, elaborar as carteirinhas para os conselheiros. Então, os coletes estão ali disponíveis, mas vamos fazer carteirinhas. Então, só vamos aguardar nós reestruturar o conselho para poder fotografar todo mundo, né? A gente marca um dia, o menino do marketing vem e fotografa. Nós temos uma verba para isso do conselho, eu acho que a gente consegue pagar com isso. Inclusive, deixa eu só fazer uma salva esse dia. Eu fui no banco esses dias, um dia à noite, daí eu fui para entrar lá dentro, não me deixaram entrar. Entendeu? O senhor se identificou com o quarto não, agora não pode entrar. Às vezes não está tendo emergência. Eu não quis
faltar isso, porque é muito assunto, mas assim, eu já presenciei. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tinha bastante gente sentada assim. Vocês achavam certo, vocês acreditavam certo que eu fosse me expor, discutir com o pessoal ali, porque eles não me conhecem, né? O guarda me conhecia, sabia quem eu era, mas não me deixou entrar. Eu ia bater boca com ele, coisa parecida. Não, simplesmente foi não. Eu sou conselheiro, né? E coisa e tal, não, mas nós não podemos liberar para entrar aqui. Não, mas a gente vai. Entendeu? Aí o que eu fiz? Não, tudo bem. Peguei, virei, fui pra casa. Não, mas vamos providenciar as Então, por isso que eu estou falando. Agora eu vou vir aqui de noite buscar um colete para mim ir lá no Não, vamos providenciar as carteirinhas. Isso já está definido, né? Vamos providenciar. Só a questão de vir os outros indicados para nós fazer numa leva só. E a outra faz os encaminhamentos cabíveis, dizendo para as entidades, né, para as demais extensão da secretaria, que os conselheiros municipais de saúde têm acesso. Só que na verdade a gente realmente tem que ter uma identificação, porque qualquer um pode chegar e dizer que é conselheiro, é um ladrão, né? Me perdoe, então, que eu não pontuei aqui. Pode falar, seu Luiz. Me perdoe, pode falar a respeito da unidade central. Sim. Então eu até conversei alguma coisa lá, né? Mas você vai conversar com o funcionário e tal, não sei. Então O senhor vai fazer o que amanhã? eu faço tudo que tem Tá. de lá. Vera, como amanhã cedo nós já bater indo lá, vamos lá dar uma olhada na obra, vamos acompanhar? Ricardo, vamos acompanhar? Na verdade, O Ricardo esse ano de mim deu sucesso. Então vamos vocês dois lá e a gente discute lá e depois. Sabe que eu tenho que pegar a carona aqui, porque eu moro aqui. Não saber o horário, sabe? Deixa eu falar que eu quero. Assim, o que eu gostaria, não sei se tem planta, alguma coisa, porque daí eu vou conferir. Pessoal, então assim, eu acho que os assuntos que nós tínhamos é isso, que eu tinha colocado aqui em observação, para nós pautar agora no final da reunião. Senão vai ser. A próxima Senão a próxima nós podemos marcar um churrasco na casa de alguém. Estou perdendo um peixe. Olha aqui. Quem não assinou a lista de presença, então, por favor, quem não assinou a Reunião, aqui está a lista, desculpa, da Reunião, a lista dos conselheiros da Reunião. Assinem, por favor, que precisam. Eu agradeço a presença de todo mundo.